Podcast Três Irmãos na área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Tchorró, do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade, filho Borracha, na mesa operando nosso diretor Pedro Henrique. E aí, Robertinho, tudo bem? Fala aí, meus irmãos, beleza? Fala aí, meu irmão, muito bem. O que nós podemos esperar desse episódio, Robertinho? A nossa audiência? Cara, com certeza a gente vai ter informações, ou pelo menos indagações corretas sobre temas que a maioria das pessoas se propõe a falar sem nem entender o que estão falando. Assuntos importantes, hein? Com certeza. Principalmente nos dias de hoje, né, cara? Ou, tipo assim, os animais sempre foram parte do ecossistema, parte da nossa vida, e hoje fazem parte de dentro da nossa casa, não só como alimento, mas como companheiros, amigos, enfim, tudo mais. Você quer dizer os pets? Os pets. Você tem pets em casa, Robertinho? Tenho 2, se somar minhas criancinhas, que são como meus animais de estimação, estão sempre pulando ali em volta de mim, seriam 5, mas pets originais são 2. Hoje vamos falar de pets, e pra falar de pets a gente trouxe o cara que mais entende de bichos no Brasil. Opa, com certeza, eu não tenho dúvida disso. Talvez no mundo, Robertinho? Essa frase não surge em vão. Pra mim, um dos maiores do mundo, se não o maior, pelo menos em história, em conhecimento, em visibilidade no mundo, é esse cara pra mim. Titio, viril, Richard Rasmussen. Forte, maromba. Sarado, velho. Bom demais estar aqui de novo. Tamo em casa aqui, mano. Tamo em casa. É? Sabe como eu gosto de estar aqui. Sei que a recíproca é verdadeira. Então me sinto aqui em casa, Valeu. Trazendo esse assunto. Inclusive foi um assunto que eu cutuquei vocês, por uma razão. Eu sei da relevância de vocês no cenário aí do podcast. E é um assunto que a gente precisa discutir, porque eu não quero viajar com um cachorro, um Rottweiler de 50 quilos, sentado num banco do meu lado. E a proposta das pessoas hoje... E parece, né, a gente vê na internet tanta coisa, já estão dizendo que isso já é uma lei, que pode, que não sei o quê. E aí eu vejo muita gente entusiasta, eu vejo as companhias aéreas desesperadas, e eu vejo a realidade, né? E hoje a gente vai falar um pouco da realidade. Eu trouxe um cara que é da área, hoje o maior transportador de pet da América Latina, então um cara de peso, sabe o que tá falando, sabe o que tá fazendo, na vida inteira tá fazendo isso, pra gente entender o que é certo, o que é errado, se o porão é porão, porque porão é um lugar normalmente triste, né? Onde os monstros vivem, né? O porão. Então a gente entendeu um pouco sobre transporte animal. E quem é esse cara? É o Léo. Tio Léo. Tio Léo da Petwork, olha Petwork, só. é o tio Léo. É o tio Léo da arca do tio Léo. Não poderia deixar de falar que eu tô muito contente de estar aqui. Valeu, Agradeço Léo. a oportunidade de vocês. É sempre muito bom falar sobre o assunto. Como você falou no começo, as pessoas opinam muito sem saber, e é um tema sensível, né? Um tema que mexe com os corações das pessoas, e na internet hoje em dia todo mundo é especialista. Então é muito bom ter essa oportunidade de desmistificar o transporte, que pode e deve ser muito seguro. Ontem, a hora que a gente encontrou com o Léo na academia, que ele falou assim, mano, eu trabalho com carga viva, né? Eu falei assim, caralho, velho, esse cara é muito louco, velho, porque é um negócio que eu jamais desejaria fazer, assim, sabe? Muita responsa, né, É cara? muita Ô, responsa, mano, é muita responsa. é. E a primeira coisa que eu perguntei pro Léo foi, e aí, Léo, já deu merda esse negócio? Porque pode dar muita merda, né, velho? Não, as vai- merdas que estão dando é que a gente vê. Porque quando dá merda nesse aspecto, com o animal quando morre, é notícia. Quando morre gente, foda-se, né? Então, inclusive ele vai trazer números. Morre muito mais pessoas a bordo de um avião, muito mais do que cachorro. Só que foda-se as pessoas e vive os cachorros, entendeu? Então, é sobre isso que a gente tem que falar, né? Então, e isso envolve muita coisa de raiva, ódio, muito oportunismo, gente que engana laudos pra poder levar o seu cachorro. É uma coisa séria, cara. Isso é um mundo sério que tá aí. A gente, né, às vezes no dia a dia, não sei se vocês já tinham ouvido falar, mas vocês vão se surpreender com o que a gente vai contar aqui pra vocês, cara. Isso é interessante o que ele falou, porque realmente, morre um passageiro no avião, pô, mal súbito. Ah, tadinho, deve ter tido um ataque fulminante. Morreu um cachorro, culpa da companhia aérea. Sempre. Então, não dá nem tempo de se fazer um laudo, uma investigação, a sociedade já condena a companhia aérea. E nem sempre é. Não tô aqui fazendo de papel de advogado do diabo. Tem muito que se melhorar no transporte aéreo de animais? Tem. Mas a maioria dos acidentes, dos incidentes, não envolve responsabilidade direta da companhia aérea. Às vezes até participação, isso acaba potencializando. Mas para você ter uma ideia, mais da metade dos animais que morrem no transporte aéreo é por conta de uso de sedativo. Uso inadequado de sedativo. E outra grande parte, quase a outra metade inteira,
condições de saúde que os animais já tinham, né? Cardiopata, ou a insuficiência renal, hepática, isso também é algo muito perigoso. Então o transporte ele é muito complexo, ele deve ser muito bem planejado. Mas antes de você embarcar um animal desse, você tem que levar ele até o veterinário, e o veterinário tem que emitir um laudo falando que tá apto pro transporte. Mas você sabe como que é a maioria dos laudos hoje? O cara cata lá, o veterinário cata o cachorrinho, só com um termômetro no rabo do cachorro e põe lá o estetoscópio. É muito mais do que isso. Veja, o problema começa muito antes que isso. Para eu transportar um animal numa caixa de transporte, a primeira coisa, independente se vai ser de avião, de carro, da porra como for, se eu vou transportar numa caixa de transporte, primeiro o cachorro precisa estar condicionado a uma caixa de transporte. É como, sabe, eu pegar você em um lugar, você nunca foi meter você numa cápsula e jogar você pro espaço. Pô, você nunca viu uma cápsula. Você não pega um astronauta, mete ele num foguete e fala, vai, boa sorte. Não, você primeiro prepara o cara pra isso, pra ele estar nas condições que ele vai encontrar. Então, um cachorro que nunca viu uma caixa de transporte já é um problema. Então, a pessoa vai transportar o seu cachorro, vai colocar ele numa caixa de transporte, ele tem que preparar o cachorro para essa situação, coisa que ninguém faz, pouca gente faz, né? E aí, quem que você pode levar a bordo hoje? Né? Porque pode, o cachorro até 10 quilos, Certo. que você coloca embaixo do banco. Aumentou 10 quilos. Até 10 quilos. Tem companhia, azul é 5, né? Algumas companhias aéreas falam em 8, outras em 10. Interessante que o manual da IATA fala em 4. Animal mais bolsa de transporte. E as companhias aéreas são um pouquinho mais flexíveis. Pesa 4 mesmo. Seria um pré-A. Porra. Não, e um pré-A você não pode levar. Engraçado, né? Eu fui transportar eu comprei uns ratinhos, e faz sentido, depois a gente vai chegar nisso, mas comprei uns ratinhos lá em Manaus, como chama? Hamster. Eu falei, pô, vou transportar uma caixinha desse tamanho, vou transportar junto comigo dentro do avião. Não pode. E faz sentido, né? Porque se escapa uma porra dessa dentro, é um roedor. Você imagina o cara ir lá roer os fios. Entra no local. Não sei o quê. Porra, derruba um avião. Então as coisas foram feitas num avião, que já não é um negócio... É um negócio que é feito de aço voando, já não é entre nós, cara. Eu morro de medo, né? Porque pra dar errado tá fácil, né? Não falta muito, já tá voando lá um troço desse aí. Então, assim, as pessoas têm que entender que tudo foi feito pra segurança. Tem coisas que são piegas, mas, pô, quando eu só sempre saindo da emergência. Eu escuto, eu faço 20 voos por mês, e sempre na saída de emergência. Eu escuto 20 vezes por mês a pessoa falar a mesma coisa pra mim, e não adianta eu falar, eu sei, eu sempre sento aqui. Ela vai falar, você está sentado numa saída de emergência, você tem menos de 15, mais não sei o quê, tem uma cirurgia recente, você sabe se eu precisar operar, olha lá fora, não joga, não sei o quê. Pô, eu escuto isso 200 mil vezes, cara. Por quê? Porque é procedimento de segurança. E as pessoas acham que é uma festa do caqui. Por quê? Porque não entendem porra nenhuma. E agora, neste momento, estão agora já os comentários começando. Vocês vão ler depois os comentários, as pessoas já destilando ódio. Tá? No imediato. Porque a gente comentar sobre isso, a gente tá acostumado. Cara, esse filho da puta, meu cachorro é minha via, é meu filho. Vale mais filho, que você. Vale mais do que você. Tá aí as pessoas assim, destilando ódio, cara, assim, sabe? Por quê? Tem regras as coisas. Então você imagina, vamos lá, você tem teu cachorro. Aí teu cachorro pesa até 10 quilos? Não, o meu são... Deve pesar uns 5 quilos, 6 ali. 5, 6, então até 10. Sim, até Ele 10 pode, pesa, dentro da cabine, seu cachorro, tá? Sim. Então tem uma caixinha, cada companhia aérea, se me corrija, tem um tamanho certo de colocar o cachorro lá dentro. Tem uma medida padrão. Tem uma medida deles. E você leva o teu cachorro a bordo. Algo acontece. Sei lá. Acontece. Né? Você tem que fazer um pouso de emergência, você tem um tempo que você tem que tirar, e depois ele vai me explicar melhor que é mais técnico, para tirar o cachorro de lá de dentro. Para você sair do avião. Tá. Aí fala o quê? Num caso de pane, você não é para nem tirar a mala lá dentro, mas você vai deixar teu cachorro? Você deixaria teu cachorro? Eu não deixaria meu cachorro pra trás. Eu sou técnico pra falar, eu não deixaria ele pra trás. E o que vai acontecer? Foda-se quem tá atrás, porque você vai estar na luta de tentar pegar o seu cachorro, que supostamente está dentro de uma caixa de transporte, que já seria mais fácil. E que, sei lá, qualquer meia, sei lá, tranco, ela pode se prender ali embaixo. Não, pode ali, pode prender, não, ela não só sai. que assim, você qualquer segundo de atraso, o último cara que tá sentado na fileira 30, ele vai queimar vivo. Ele pega fogo. E isso aconteceu já, não é a primeira vez. Por isso que no Japão, por exemplo, não se transporta mais cachorro, porque já aconteceu isso. O interessante... não transporta mais? Não, é a Japan Airlines. É interessante assim, eu não sou contra o transporte de animais na cabine. Eu acho que tem muito a se evoluir e a encontrar medidas, mas tudo tem que ser baseado em segurança. Então, o que o Richard falou é uma verdade. Então, por isso que é uma limitação de 2 ou 3 animais por voo, porque a companhia aérea sabe que ninguém vai deixar pra trás. Mas você imagina um avião com 10, 15 animais, cada um embaixo da sua poltrona, e numa evacuação você ter que
evacuar a aeronave em 90 segundos. Todo avião, para ser certificado antes de voar, ele tem que ser capaz, tem testes, né, para isso, ser capaz de ser evacuado em 90 segundos. Aí o avião pousou pegando fogo na água. E tem 15, 20 pessoas com seus animais. Muito provavelmente, muitas pessoas vão morrer. A locomoção do cidadão já fica limitada. A pessoa que tá em casa pode de- falar assim, eu salvo o meu animal e deixo os outros que se lasquem. Você pode pensar assim, isso é direito seu. Mas a companhia aérea, ela não vai pensar assim. A prioridade são vidas humanas. Né? Esse caso que o Richard falou foi um avião, talvez vocês vão se lembrar, um avião da JAL que pousou lá em Haneda, ele colidiu com um jato da Marinha e pegou fogo. E aí, 379 pessoas estavam a bordo da aeronave, todas foram evacuadas em 90 segundos. E tinham 2 animais no compartimento inferior e, infelizmente, eles morreram. E a companhia aérea disse que, conforme os estudos que eles fizeram, se esses cães estivessem na cabine, talvez pessoas teriam morrido por conta dessa evacuação. E aí eles não levam mais animais na cabine. Já aconteceu com... Não tinha cachorro a bordo, mas já aconteceu do cara tentando pegar... Como foi aquela história que os caras tentando pegar mala e que metade do avião pra trás e se lascou? Foi. Antes de chegar nesse assunto, é só interessante falar que todo mundo deve estar falando assim, pô, tadinho dos animais que morreram lá no voo da JAL. Concordo. Mas ninguém perguntou, você não pensou nos 5 ocupantes do outro jato. Tinha 5 pessoas no outro jato que morreram. Esse caso aí foi o seguinte, em 2019, um avião da Aeroloft pousou lá em Moscou pegando fogo. E tem imagens, eu vou fornecer a imagem pra vocês aqui. E tinham cerca de 70 pessoas a bordo e cerca de 40 morreram. E as pessoas que foram livrando a aeronave, descendo no escorregador e correndo na pista, a maioria com mala. Com mala. Na mão. Maioria. Exato. Não, mas é isso, mano. O cara não tem empatia nenhuma. E quem normalmente agora tá criticando, e estão criticando, não tem empatia com o ser humano. A gente tá acostumado a escutar assim, foda-se quem vem atrás, o meu cachorro é mais importante. E aí existe esse movimento, inclusive projetos de lei, que querem que... porque quem você pode levar na cabine hoje? Acho importante dizer. Qual é hoje a situação? Né? Ou você leva um cachorro, a companhia pode ser 8 a 10 quilos, depende da companhia, mas assim, você pode levar o teu cachorro até 10 quilos, vamos dizer assim, dentro da cabine, dentro de uma caixinha de transporte adequada, certo? Que tem que ficar, o cachorro tem que ficar dentro da caixinha e não fora no colo, né? Tem que ficar dentro da caixinha. E geralmente embaixo da poltrona. Embaixo da poltrona. Sempre esse lugar. Embaixo da Exato, poltrona, tá. perfeito. Ou cães de assistência, como que Cães chama? de serviço. Serviço. Por exemplo, cão-guia. Cão-guia? Por exemplo. Mas eles são enormes, esses cães. Mas uma pessoa que tem deficiência visual pode levar um cão-guia. Pode certo? levar o cão-guia. Aí o cão-guia são os olhos da pessoa. Mas pessoa a tripulação tá apta pra cuidar dessa pessoa que precisa de cão-guia. Então, mas a pessoa precisa entrar, precisa sair, precisa ser... Você adapta até onde? Até que ponto? Porque, vamos dizer, quando você tá com uma pessoa que tá numa cadeira de rodas. A tripulação tá apta pra cuidar desse Então, mas velho, a partir do idoso. momento, assim como menores de idade, tá? Aham, Mas sim. eu, como maior de idade, eu como pai da minha filha que quer viajar, eu preciso levar ela e entregar na mão do coisa. Entendi. Então, vamos dizer, uma pessoa que, por exemplo, eu não tenho. Eu tenho meu cão-guia que me leva... Eu pego um táxi, com cão-guia a pessoa tem uma vida normal. E depois pro cão-guia... Vida Eu normal. tô entendendo. Depois como é que o cão-guia volta pro compartimento de bagagem, por exemplo? Não, ele voa no Eu sei, tempo mas todo é lá. por isso Ele que volta tá o tempo falando todo assim, dentro, o cão-guia é grande. Mas e por que ele fica lá? Porque o cão-guia vai ter que levar esse cara até dentro do voo. No mínimo, ele não precisaria estar dentro do avião. Seria essa a dúvida do cabeleira. Mas depois como é que o cão-guia volta pra dentro da... Sozinho? Não, beleza, eu peguei um voo, eu tenho que levar meu avião, eu tenho que levar meu E cachorro. fica lá. Eu sair daqui pra cá, meu cachorro vai ficar pra trás? Não, eu preciso do meu cão-guia pra continuar minha vida no outro E você lugar entende? que eu Depois que você desembarcar. entra dentro do avião, tipo assim, alguém vai ser responsável pelo seu cão-guia de embalar ele, pôr ele no lugar adequado e levar. Então, Não, cão-guia entra. é inviável, não Cão-guia dá. entra. São cachorros como tinha de serviço, né? Só que um cachorro de serviço é um cachorro preparado pra caralho. Não é um cachorro... Você já viu esses cachorros como são? Preparadíssimos. São anos pra você preparar um cão pra trabalhar. Isso E não são todos os animais que estão aptos. O pessoal pega... Eu não sei como tá hoje, porque pode ser que os métodos, os controles de genética devem ter melhorado. Mas até um certo tempo atrás, a cada 100 filhotes que você selecionava, fazia o treinamento, ele concluía o treinamento. Não é todo cão da raça labrador que tá apto a ser um cão-guia, por exemplo. Então o que o brasileirão espertão fez? E não só no Brasil, em outros lugares também. Como tem essa questão, já ampliou pro cão de serviço, o que eu vou fazer? Se eu tenho um cachorro, eu transformo ele no quê? Cão de serviço. E o que tem acontecido? O meu cachorrinho Totó, eu vou lá,
tira um laudo, assim como a gente vê hoje saindo laudos de tudo quanto é jeito. A gente vê, tá vendo? Eu tenho um filho também que é TEA, e você sabe que isso acontece. Hoje você vê o cara na rave com colar colorido, entendeu? E a gente sabe que vamos falar sobre esse assunto, entendeu? Aí, ou seja, alguém deu um laudo e falou assim, você é meio diferentão, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque eu tenho um filho TEA, eu sei como é difícil, porque meu filho, a princípio você pode olhar pra ele, ele não parece, porque ele é nível 2 de assistência, com assistência. Só que ele hoje, por conta do investimento que nós fizemos nesse ano, ele é nível 1. Então você olha pro meu filho a princípio, o Eric, você não percebe. Mas vem lá, não estamos falando de mais só pra ver como saem laudos. E hoje a gente vê uma indústria de laudos. Indústria. E no cachorro não é diferente. Então no cachorro, você vê o cara... leva um cachorro que não tem preparação e você vê logo que é um cachorro que tem preparação. E isso tem causado um monte de problemas. Esse cara é especialista, conta alguns problemas que têm acontecido. Vamos lá, só para complementar. Além do cão guia, existem outros cães de apoio psiquiátrico, né? Pessoas que têm alguma deficiência intelectual, né? Por exemplo, o TEA, tem cães que ajudam o TEA. Eu conheço uma menina que ela não vai no mercado sozinha. Então o cão, ele dá autonomia para ela não precisar de um ser humano para fazer algumas atividades básicas. Pessoa que tem, como é que é aquele que enrola a língua? A pessoa tem convulsão. Que o cachorro, tem cachorros que são especializados em dar esse tipo de em alerta médico, resposta médica, o cachorro busca medicação. Controla a crise, ou ele apoia atrás para a pessoa não bater a cabeça no chão durante uma crise. Então existem esses cães que fazem um serviço maravilhoso e indispensável, na minha opinião. E eu até acho uma lástima, porque hoje no Brasil somente o cão guia é reconhecido por lei como cão de serviço. E eu acho que os cães realmente de apoio psiquiátrico merecem um lugar especial. Mas o que as pessoas fazem hoje em dia? Vão lá no psiquiatra, pegam um laudo de que a pessoa tem síndrome do pânico, depressão, tem um monte de coisa. E aí vai num adestrador, pega lá um laudo de adestramento que o cachorro nunca teve e transforma um cão comum num cão de serviço. Então você vê cão de serviço atacando pessoas em aeroportos, tá no aeroporto de Denver, nos Estados Unidos. Sério? Tem caso assim? Pô, no passado, nos Estados Unidos, um cão de serviço a bordo da aeronave mordeu uma criança de 10 anos na genital. Eu vi seu filhinho quase agora aqui, né? Quantos anos tem seu filhinho? Tem um de 5 e outro de 11. Então, você consegue, tá pronto pra ser mordido. você consegue imaginar, você tá no avião, e aí o seu filho vê um cachorro e ele acha que é que nem no filme da Disney, que ensina que todos os animais são da paz. Vai lá, passa a mão no cachorro e o cachorro... Aí a pessoa vai falar assim, ensina o seu filho a não passar a mão no cachorro dos outros. Sempre vai ter esse tipo de comentário. Mas esses cães são preparados pra isso, mano. São cães preparados pra isso. Aí o cachorro cagando dentro do avião. Um cachorro desse não caga dentro do avião, cara. Cão de serviço, ele não faz a necessidade dele se não for sob comando. Não faz. Se ele trabalhar 5, 6, 7 horas seguidas, ele não vai fazer. Então você vê cachorro cagando no aeroporto, não é um cão de serviço. Então, se é sólido o negócio, é fácil você tirar. Mas às vezes o cão não tem preparo, assim como o ser humano às vezes tem diarreia, o cão também tem. O cachorro tem uma diarreia a bordo, você não tem como limpar. O avião desvia. E pra companhia aérea isso custa muita grana, volta. Tem que ter, não pode viajar com isso, com uma bosta com ar circulando, cara, entendeu? Então, assim, é um negócio sério, não é brincadeira. É só que as pessoas levam tudo pro emocional, porque é sempre tudo pro emocional. Estão agora destilando ódio, entendeu? Falando, esse Richard, aquele Léo, filho da puta, que não sei o quê, porque é o meu cachorro. Gente, vocês podem me odiar, escuta. Cachorro não é gente. Eu acabei de te conhecer. Como é que você está? Tudo bem? Bem, se fosse um cachorro, eu cheirava o cu dele. Então, assim, não precisa ensinar é assim que o também, cachorro se conhece, ok? Então, assim, não é gente, beleza? Não é gente. Você tá com a mãe, cachorro e o filho come a mãe. Então, assim, gente, para com isso e não viaja na maionese. Você pode amar incondicionalmente aquele ser, beleza, mas ele nunca vai ser uma pessoa. E pessoas, querendo ou não, e olha que se tem alguém que ama bicho, sou eu, ok? Verdade. Se tem alguém que ama bicho, sou eu, mas eu não sou um imbecil. Ô tio, mas se a gente for racional, cara, e realmente pensar no ser humano, a gente tem que proibir até pet de entrar na cabine da aeronave. Não, então, mas aí não faz sentido nem o pet estar na cabine da aeronave. As pessoas acham que pode fazer o PL que vocês quiserem. Pode colocar um mamute dentro do avião. A companhia aérea é uma empresa privada. Ela vai falar, não transporto mais animais e foda-se. Aí você não vai levar seu cachorro pra lugar nenhum. Entendeu? As pessoas começam a imaginar coisa e dar tiro no próprio pé. Entendeu? Por quê? Porque tem um lugar certo pra carregar o cachorro. Chama-se porão. O nome é porão, agora você pode chamar de nomes mais bonitos. Eu acho que você tem que mudar porão, não, porque porão não é o nome oficial. Qual é um nome oficial? Vulgar, né? Ou tem aeronaves menores, de voos regionais, é bulk. E as aeronaves maiores são lower deck. Onde nós viajamos no main deck e eles Esse deveria ser o nome. É assim, ó. Lower deck.
É até difícil falar isso, porque eu preciso que as pessoas me entendam que eu sou um profissional. Eu vendo esse serviço, eu dependo disso. A minha empresa existe para dar lucro, então eu preciso oferecer o melhor serviço para os animais. Então quando as pessoas falam... Porque assim, eu analiso caso a caso. Tem caso que dá para o animal viajar tranquilinho lá embaixo do assento dianteiro e ele vai numa paz. E tem casos que o animal não tem condições de viajar na cabine. Então, cabine é muito mais fácil de vender, o pessoal gosta mais, é mais lucrativo. Então se eu fosse pensar só no dinheiro... eu já estaria milionário, mas eu tenho uma missão que é transportar os animais em segurança. Mas você que decide isso aí, se ele pode ir ou não na cabine, você tem esse poder? Não, se ele estiver dentro das regras pra seguir na cabine, eu posso aconselhar a pessoa. Entendi. Porque, por exemplo, nem todo animal ele tá preparado pra viajar na cabine, porque a cabine tem um monte de estímulo também. Então o cachorro, às vezes, tem uma dependência emocional grande do dono, ele vai ficar latindo, vai ficar ansioso porque ele quer ir no colo e não pode. Aí tem barulho, cheiro de comida, a pessoa passando, anúncio de cabine, tudo isso pra um animal pode ser um estímulo ruim se o animal não tiver um preparo para aquilo. Se ele estiver preparado, beleza. Então, tudo que é desconhecido para o animal pode ser um fator de estresse. Agora, veja bem, se eu falasse para você assim, que lá os últimos 5 metros do avião, o pessoal vai pôr uma porta e lá vão fechar as janelas e vai ficar só animais lá. Cada um na sua caixa de transporte maior. Se você passar uma fita pra prender ele, pra não ficar solto em pouso, decolagem, turbulência, e falar assim, ó, ninguém pode entrar porque tem outros animais e eles têm que ficar descansando, não pode, né, sofrer o distúrbio. O pessoal acharia legal. A maioria das pessoas vai falar, nossa, que legal. Ah, não, porque tá aí viajando comigo. Porque tá ali no mesmo andar, no mesmo nível. Mas esse compartimento existe, ele só tá embaixo. Então você vê como é que é? A maioria dos acidentes envolvendo animais, envolvendo óbitos, pouco tem a ver, ou quase nunca tem a ver com o local que ele viaja. A circulação de ar nesse outro ambiente é a mesma do que a gente tem. Ar-condicionado, temperatura, de ar, temperatura. Temperatura, o piloto ele tem 3 níveis de temperatura, ele consegue ajustar, mas normalmente vai algo ali em torno de 16 a 20, 22 graus, que pro animal isso não é um Extremamente desconforto. confortável. De boa. Extremamente confortável. Entendeu? Então, existe esse compartimento inferior, né, que as pessoas apelidaram vulgarmente de porão, que é o book, onde é o mesmo compartimento que viajam bagagens, outras mercadorias, mas existem seções separadas. Então o animal ele viaja numa seção separada, não vai solto, não vai com bagagem, ele não vai com um monte de mala. Aliás, nem mala pode ser transportado solto, porque numa turbulência pode danificar a aeronave. Tô falando da mala, porque às vezes a companhia não se importa com a mala. Mas se vocês soubessem o tanto de coisas que são transportadas no avião diariamente, equipamentos eletrônicos caríssimos, material hospitalar, obras de arte. Você vê obra de arte que vem para uma curadoria aqui no Brasil, são artes que valem milhões e milhões e não pode ser danificado. E voos internacionais se na hora de um... Vamos pensar no extremo, que é onde eu acho que todo mundo se preocupa com mais atenção. No caso de um acidente com a aeronave, a gente vai ter 90 segundos para evacuar a aeronave, isso já é feito. E se ela tiver em um lugar de acesso, os pets têm uma prioridade para serem retirados? Você falou que eles ficam todos em um lugar especial, separados da aeronave. A prioridade são vidas humanas, sempre. Isso. Então, depois que resgatou todos os seres humanos, aí sim a companhia aérea ou as pessoas que estão envolvidas, eles voltam para buscar o que pode ser buscado. Não só os animais, como pertences, essas outras não coisas. Tem um critério ali de evacuação para o segundo andar, não. É assim, ó. Onde que o animal... A gente tem que lembrar que a gente tá falando de uma tragédia. Sim, num acidente, uma tragédia, o ideal é que não morresse ninguém. O ideal é que não existissem tragédias. Sim. Mas uma vez que aconteceu, onde tá a prioridade? Porque existe uma escala na hierarquia entre humanos e animais. Eu amo animais, eu vivo de animais, eu amo não só o pet convencional, eu amo todo tipo de animal. Eu tenho animal exótico, eu tenho animal silvestre, eu amo animais. Só que numa escala de prioridade, tá acontecendo um acidente, começou a pegar fogo e você tem o risco iminente de pessoas morrerem, as pessoas são não faz sentido, né? Vamos salvar os animais primeiro e depois... Não importa se a pessoa é uma pessoa legal, não é legal, se você gosta ou não gosta da pessoa, a pessoa tem prioridade. Isso em qualquer, mesmo que seja um presidiário que não sei o que, ele tem prioridade e é assim que tem que ser. É assim. Não, a gente não consegue. Infelizmente, a gente como vive nesse mundo, né, do romantismo e as pessoas hoje estão invertendo valores, né? O cara não leva o avô pra passear no shopping, mas leva o cachorro, entendeu? Então, assim, esse é o tipo de pessoa que tá gritando agora na internet, que não cuida do seu avô, não cuida do seu pai, não cuida do seu quê, mas o seu cachorro vai passear, coisa que o cachorro nem quer passear, o cachorro não quer passear no shopping, desculpa, você quer. Então a gente transferiu toda essa bagagem pros animais que eles nem querem. Você tá fazendo pra você tá sendo egoísta. Você tá pensando em você e não no animal. O animal não quer.
Ele não quer fazer isso, cara. O animal, ele pensa diferente. Então eu acho que é egoísmo das pessoas. Quando elas começam a gritar e falar não sei o que, elas estão pensando nelas. Não estão pensando no cachorro. Você acha que tem muitos animais que pegam voo assim, sem necessidade? Na minha cabeça, a maioria é por motivo de mudança. O cara vai deslocar, mudar o endereço e aí tá indo de um país pro outro. Falar a verdade pra você, cara, assim, é que o cachorro não fala, né? O cachorro, ele não fala, né? E aí cabe a interpretação sua, né? Mas eu acho que eu não tô ali de julgar se você deve ou não levar o teu cachorro. É problema seu, você tem o direito de fazer isso. O que você não tem direito é de colocar esse cachorro na frente de um ser humano. Né? Isso é falta de empatia com o ser humano, cara. Eu também acho que tem muito animal que vale muito mais a pena do que muita gente que tá aí. Eu também concordo com isso. Eu não tô dizendo isso. Mas essa coisa nossa de achar que você tá certo, os outros estão errados, a gente tem que ter... Eu também acho. Pra mim, os animais, eles são... Cara, a maioria das pessoas não vale o que vale um animal. Tem muita gente... Não vou falar a maioria das pessoas, mas muita gente não vale, tá? Não, tem gente que não vale o que o gato enterra, não vale o que o gato enterra. Mas esse cara que não vale o que o gato enterra vem antes do gato e antes do cachorro. Sinto muito. Não é uma questão de opinião. É uma questão legal, é uma questão de empatia, uma questão... Cara, nós vivemos uma sociedade de seres humanos, cara, entendeu? Os animais vêm depois das pessoas. Sinto muito. E tem gente que tá nesse momento nos odiando por isso, cara. Isso mostra, né, ao nível de doença que nós estamos aqui, de disruptura que nós estamos na nossa sociedade, na minha opinião. Entendeu? Olha, eu tô falando de um cara que eu não preciso provar nada pra ninguém. Quanto eu amo o que eu faço pelos animais, muito mais do que... Você tá falando do seu cachorrinho, eu tô falando do que eu faço pela natureza, com o meu trabalho. Eu tenho uma história pra contar. E assim, é isso. Não, mas essas hipocrisias são necessárias jogar na cara da população. Deixa eu te perguntar um negócio, Théo. Você sabe por qual motivo, assim, existe maior resistência das pessoas de não levarem os cães, os pets, no lower deck e pra levar na cabine? Cara, porque emocionalmente você tem uma falsa sensação de segurança de que você tendo contato visual com o seu animal, ele tá melhor. É só isso, só? Porque assim, tem pessoas que não sabem fazer leitura do animal. A pessoa olha o animal, às vezes tá lá, ofegante, tá com a pupila desse tamanho, tá babando, mas a pessoa não sabe que aquilo é estresse. Acha que estresse é quando o animal tá rosnando, quando tá agressivo. Então... isso é natural, eu não julgo vocês, né? Mas vamos falar de estatística, porque aí não tem discussão. Isso pode ser fácil. Mas vamos falar de estatística. A questão de quantos cachorros morrem, quantos cachorros não morrem, os problemas que aconteceram. A gente tá um monte de... Morre um cachorro, vira um puta negócio. Aí depois esses dias viram em Congonha, saiu um cachorro correndo, todo mundo falou. Você lembra? E falaram o quê? Nossa, tá vendo? Ele está fugindo do porão. Não, ele tava na cabine, esse cachorro. Fugiu da cabine. Aí tava na cabine. Vamos contar essas histórias, que é importante. A gente às vezes tem que enfrentar a realidade. Eu sei que às vezes a gente gostaria que o Simba fosse amigo do Pumba. Não é, o Simba come o Pumba. Só que você com 4 anos de idade, beleza se achar isso. Com 34, se achar que os dois são amigos, você tem que começar a pensar em ir no médico e se tratar. Então, desculpa, a gente tem que às vezes pôr uma dose de realidade, e eu sou esse algoz. Podem me ter raiva de mim, mas eu sou esse algoz que tem que pôr um pouco de... Sabe, acordar as pessoas, porque a gente vê aqui, e a gente vê na verdade muito disso, porque isso tem muito a ver também com gente que vive do problema, tá? Tem muita gente que luta em cima disso, tem uma indústria faturando milhões com isso aí, cara. Ano passado... Que não quer resolver porra nenhuma, não. Veterinário, psiquiatra, advogados. No ano passado, teve uma matéria na televisão, uma advogada, ela faz assim, ó, ela tem uma rede de profissionais que trabalham com ela. Ó, você vai ligar pra tal psiquiatra, vai falar que você vai fazer um processo assim, assim, assim... e você vai viajar com seu animal com o avião. Aí ela entra na justiça tentando uma liminar, o juiz obrigando a companhia aérea a levar um cão que não é de serviço na cabine. Porque o juiz não sabe que aquilo ali é fraudado. O juiz vai ver lá e falar, pô, Robertinho tem depressão, esquizofrenia, um monte de doença. Tá aqui o laudo, aí o advogado, olha, ele não pode viajar longe do cachorro e a companhia aérea não quer deixar. Se o cão guia pode, por que o meu cão não pode? O juiz tá vendo aquela documentação, fica sensibilizado com o Robertinho e dá uma liminar. E essa reportagem da televisão fez um fake service dog de um cachorro que não existia. Era um cachorro que não existia. Era um cachorro fictício. A produtora ligou, conseguiu um laudo de adestramento, conseguiu o laudo psiquiátrico de um cão que não existia. Caralho. Aí depois vocês ficam bravos comigo. Caralho. Porra, você é sério mesmo, entendeu? Pô, acorda, Brasil. Caramba. Vocês viram, uns dias atrás, uma senhora de 72 anos lá em Congonhas caiu da escada. Esses dias agora, caiu da escada e morreu? Eu vi. Qual foi a repercussão disso? Zero. Mas o cachorrinho que fugiu na pista dominou as manchetes.
cachorro, ele merece respeito, merece ser bem tratado, merece. Mas o cachorro hoje gera muito mais comoção do que o ser humano. Morre um ser humano no avião, tadinho, é mal súbito. Morreu do coração. Então, Morre o cão, culpa da companhia aérea. O Richard falou, você tem números aí de... Isso, vamos falar um pouco, vamos falar dos casos. É bom a gente falar de casos específicos que aconteceram, que geraram grande repercussão, a pegar pontualmente. É bom a gente trabalhar isso. Vamos falar, o Joca é um cara legal pra gente falar, não é? É legal. Tem o Joca, tem o... O Joca é o da lei Joca, né? Tem o Zion, o Wazer, são assim... São esses 3 cães, últimos cães que morreram, no intervalo maior do que 3 anos. Só o Joca que é menos, mas os outros é mais. Se você pegar os últimos 3 anos e pedir pra qualquer pessoa citar 5 animais que morreu no Brasil, não tem. Não tem. Porque E esses 3 cães viraram lei? Viraram histórias pra contar. Mas vamos avaliar essas histórias, são interessantes. O Joca, eu acho que faltou muita investigação, porque houve uma sucessão de falhas envolvendo companhia aérea e envolvendo o seu proprietário. Porque o Joca, ele era um cão cardiopata. O laudo feito na USP revelou que ele tinha doença mixomatosa valvar e hipertrofia ventricular esquerda. E o Joca não tinha caixa de transporte, ela alugou um lá na Gol. Primeiro erro da Gol. Ele nunca tinha visto uma caixa de transporte. Depois nós vamos falar um pouco de caixa de transporte, é importante. Mas quando a companhia aérea aluga uma caixa de transporte, é o primeiro erro. Ela tá desestimulando você de treinar o seu cão. Não precisa comprar uma caixa, vem aqui e aluga. Primeiro erro. E aí depois a Gol me manda esse cachorro por um lugar errado. Era pra ir pra Sinop e foi lá pra Fortaleza. Não. Então foi uma sucessão de falhas. Eu acredito que um cão saudável não teria morrido só porque foi mandado para um aeroporto errado, por mais inadmissível que seja, porque senão quando desviasse voo a gente morria, cachorro morria. Local errado não mata animal. Tem uma reportagem numa emissora muito famosa que mostra que, teoricamente, ele ficou lá por 40 minutos abrigado de condições climáticas. Então, eu acredito que, por mais imperdoável que seja esse erro da companhia aérea, não seria suficiente para o animal virar óbito. Então, só para você ter uma ideia, a legista que laudou, ela falou que o estresse poderia levar o animal a óbito. Por quê? O estresse aumenta o esforço cardíaco, sobe a temperatura corporal. Então, um animal que tem uma hipertrofia ventricular, que causa doença mixomatosa, tem uma sobrecarga do coração. E ele entra em choque cardiogênico justamente porque o coração não tem... Ele perde a capacidade de bombear sangue corretamente. E ele morreu por choque cardiogênico. Então, eu não tô falando que foi só culpa do animal, né? O erro da Gol potencializou, mas falta elementos para você ter uma certeza e dar um veredito. Falar assim, o Joca morreu por tal coisa. Não tem como a gente afirmar. Por transporte de maneira inadequada. Cachorro já tinha se diagnosticado como um cachorro doente, né? E ele nunca viu uma caixa de transporte, o que é muito importante. Eu queria dar um parênteses na caixa de transporte, porque a gente normalmente acha que porque nós seres humanos transportamos tudo pro pessoal. Então assim, imagina meu Deus do céu, dentro de uma caixa que tem uma grade na frente. Você não é cachorro, você não cheira bunda, não come lixo. Quer dizer, tem gente que cheira bunda, mas enfim, você não come. Então assim, o que acontece? A caixa é o lugar, eu falo experiência própria minha de adestramento. Eu também aprendi, eu não sabia, mas eu estou apto a aprender. Eu tenho um cachorro lá que é a Grey. Foi adestrada. O meu adestrador, ele trabalha com caixa. Os cachorros, ele não precisa falar nada. Ele tira a guia do cachorro. Sabe para onde o cachorro vai? Já entra na caixa. Por quê? A caixa de transporte é a toca. Ele tá seguro em todo lugar. Ele só tem a frente para se defender, que é onde ele tá virado, certo? Então ele sabe que não vem nada por de trás, nem de cima, nem do lado. A caixa é uma segurança pro cachorro. O cachorro adora a caixa. O meu cachorro, depois de passar pelo adestramento, sem ninguém mandar, ele tem o canil, a casinha do canil, e ele tem a caixa de transporte ali que eu deixo aberta. Ela dorme dentro da caixa de transporte. Porque ela quer ficar a porta aberta. Ela adora a caixa de transporte. Tem algumas regras pra caixa, não tem? Ele tem que ficar em pé dentro da caixa, ele tem que conseguir rodar e ficar deitadinho dentro da caixa. Se não atender essas regras, essa caixa não serve pra ele, né? Não serve. Eu vou falar da caixa, mas só complementando o que o Richard falou, os canídeos são animais de toca. O cão, ele herda mais de 70 padrões comportamentais do lobo. Um deles é gostar de toca. Interessante assim, na década de 90, todo mundo tinha uma casinha de madeira no quintal e os cães adoravam ficar lá. Eles iam sozinhos, entrava e sem porta ele ficava lá dentro. Hoje é pecado, hoje não pode mais. Então o cachorro... Hoje você tá deixando o cachorro lá fora de casa, porque o cachorro tem que viver dentro de casa. O cachorro sempre viveu na toca e adora. Eu vou dizer, e vou mais longe, cara. Eu tenho cachorro que se você der opção pra ele, real, entendeu? É capaz de ele ir pra toca, pra dentro da casinha. Porque ele gosta da casinha.
Ele gosta. Ele É gosta. parte da biologia do animal, do cachorro. Sério? o lobo Eu não gosto de ficar no meu quarto ali. Fala isso pra minha esposa. Aí. Não, ele gosta de dominar. Ele quer. Ele gosta, claro que ele tem essa território é coisa. dele. Claro né? que ele O tem. o território território. é o território É, dele. o Ele vive território ele matilha, gosta, né? ele vive matilha. Agora, se você colocar uma caixinha de transporte do lado da sua cama, pode ser que ele Entra comece a na dominar caixa. lá no seu quarto. Então, o lobo, a fêmea, quando vai ter filhote, ou ela procura uma caverna, um buraco, ela cava um buraco, tem os seus filhotes lá, que passam semanas sem pôr a ponta do focinho pra fora porque é perigoso. Então, a toca é segurança. Eu, quando era adolescente, minha cachorra, ela fez um buraco no sofá e pariu lá dentro. Então, o cachorro, quando houve um estampido, trovão, essas coisas, o reflexo é embaixo do carro, embaixo da cama, embaixo de alguma coisa, ele tá buscando refúgio, tá buscando toca. Então, o cão é um animal de toca, eu não sou. Como o Richard falou, eu cumprimento as pessoas apertando a mão e não cheirando o furico, né? E o cão, ele gosta de toca, eu não gosto, pra mim é ruim. Aliás, ruim até a página 2, porque imagina você num compartimento, numa cápsula que cabe você em pé e deitado, com água, comida, e falam assim pra você, ó, você vai viajar num compartimento longe de gente chata. Pô, eu vou fácil. Eu vou fácil, entendeu? Se você pudesse levar sua cama pro avião, seria muito confortável. O cão, ele pode levar a casinha dele lá. E aí, respondendo a sua pergunta, o transporte de animais, ele é Opa, isso aí quase não saiu. Regulamentado. O transporte, ele é regulamentado pela IATA, que é a Associação Internacional do Transporte Aéreo. Então a IATA, ela regulamenta praticamente mais de 80% da aviação das companhias aéreas no mundo fazem parte da IATA e ela tem procedimento para tudo. Então você vai transportar carga radioativa, carga perigosa, explosiva, medicamento, perecível, tudo tem um manual de regras. E transporte de animais também tem um manual que chama Live Animals Regulations. Toda a operação de embarque do começo ao fim, ela tem que seguir normas. Inclusive, caixa de transporte precisa seguir as normas da IATA. Então tem as definições de frame, de espessura, de tamanho, de materiais, de ventilação. Então, para você ter uma ideia, a caixa ela tem que ser a prova de fuga e tem que ser confortável. O animal tem que ficar em posição ereta, dar um giro em torno de si próprio e deitar em posição confortável. Então, quando você ouvir história de que cachorro fugiu da caixa, primeiro que o cachorro não foi adaptado na caixa, porque o cão que foi adaptado, ele não quer fugir da caixa. Não quer. E aí a gente acha que o cachorro vai ficar... Se o cachorro... Pra fazer, não, mas ele fica ansioso. O cachorro que fica ansioso é o mesmo cachorro que na sua casa fica o dia inteiro na porta esperando você chegar. Esse é um cachorro doente, que você deixou o seu cachorro doente. Graças a você, ele tem crise de ansiedade. Parabéns, você transformou ele num cachorro doente. Essa crise de ansiedade, a gente faz tudo errado. O que eu tô falando, eu não sou adestrador, mas como eu tô no meio dos caras que conhecem, então assim, coisas que quer diminuir a crise de ansiedade do seu cachorro, chega em casa e não dá carinho no seu cachorro. A pessoa entra em casa e faz assim, que o cachorro passa o dia seguinte inteiro na porta esperando esse momento mágico. Que é de atenção total pra Uma ele. descarga de dopamina gigantesca no cachorro. Você faz errado. Você tem que entrar em casa. Aprende, negão. Gordinho. Você chega em casa, ignora ele. Que isso, tiozão? Não vou dar um carinho no cachorro. Quando ele baixar... Quando ele baixar, não dá um carinho no seu cachorro lá, não? Claro que eu dou. Eu vejo você dando carinho no seu cachorro. Claro que eu dou. Mas é isso que você tem que fazer. E eu erro também, tá? Eu tô falando aqui pra vocês, e eu sou um ser humano, mas sabe qual é a diferença entre você e eu? Eu sei que eu tô fazendo errado. Você não entendeu que você tá fazendo errado. Pode ser. É isso. Agora você mas sabe, eu vai também continuar faço sendo errado. igual ele. Eu também faço difícil, errado. Eu também faço errado. Eu também, porque eu tenho vontade. Só que assim, é isso, é parte de um processo de educação. Sabe? Você não tem vontade de deixar o seu filho fazer tudo que ele quer? Não tem ou não? Tem ou não? Tem. Você deixa? Não pode. Então, vamos lá. As pessoas se intitulam Educação, pai cara. de pet. Sim. Pai de pet. O meu filho, muitas das vezes, pra educar ele, eu tenho que dizer não e impor limites pra ele. Porque se eu criar o meu filho sem regras, ele vai ser um delinquente, ele vai ser uma pessoa sem controle. Então você que é pai de pet, eduque o seu cão também. O termo pai de pet ficou escrachado hoje justamente por as pessoas não educarem os cães e criarem cães problemáticos. Então eduque o seu cão. O cão, ele não gosta de ser gato, ele não gosta de ser papagaio, o papagaio não gosta de ser elefante, o elefante não gosta de ser macaco, e o cachorro não gosta de ser humano. O cachorro, ele gosta de ser cachorro, ele precisa ser cachorro. Então, eu amo o meu, às vezes eu cometo uns deslizes, porque é normal, como o Richard falou, Claro. mas o meu cachorro, eu deixo ele ser cachorro. Tem diferença de preço levar na cabine e levar no lower deck? Tem. Na cabine é muito mais barato. Você paga uma taxinha lá, eu vou falar de internacional, 250, 300 dólares. É isso E que aí- eu imaginei. É. Acho que por isso que as pessoas forçam tanto pra levar em cima. Também. Pra fazer uma parada mais Mas econômica. aí é o filho. Você economiza pra segurança e o conforto do seu filho? Eu não.
Eu não economizo pro conforto do meu filho. Aham. Então, às vezes eu falo pro pessoal, ó, compra essa caixa de transporte aqui. Aí o cara vem com uma que custa 10 vezes menos. Não, eu quero comprar essa aqui porque é mais barata. Porra, investe. Porque depois que acontece a bosta, a culpa é da companhia aérea. E nem sempre. E quando são voos de longa duração? Sei lá, você vai daqui pra China sem parar. 24 horas de voo. Como que esse animal fica lá na parte de trás? É possível? Alguém vai lá pra dar um trato pra ele? Não dá? Como que funciona isso? O cão não precisa desse suporte. Cavalo, por exemplo, precisa. Então, quando a gente transporta cavalo, tem que ir um veterinário junto, administrando dose sedativa, porque o cavalo tem um potencial destrutivo muito grande. Você já levou cavalo nessa parada? É. Caralho, velho, que foda. Não, e eu O trabalhei que mais que você levou de absurdo, assim? Ó, eu trabalhei na Varig Log, e eu também fazia o transporte da parte interna. Hoje eu faço a parte externa. A gente já transportou tigre, leão, tubarão. Eu já vim com girafa lá da África. Ah, não, tio, para de graça. Girafa? E você viajou aonde? Pro Beto Carreiro. Mas você viajou em que compartimento do avião? Eu viajei, eles me permitiram viajar lá dentro. Embaixo. Junto com o animal. Olha lá. Eu viajei junto Você com o ficou animal. junto com a girafa? E não Eu queria morreu. gravar lá dentro. Que tamanho que é essa girafa? Filhotinha, né? Eu não era um jovem, mas mesmo assim tinha 2 metros de altura. É muito grande. E mano. aí tamanho ela foi, dessa olha só o sala voo. aqui. O voo saiu da África do Sul, foi até Paris, de Paris foi para transferir via terrestre para Amsterdã e de Amsterdã veio pro Brasil. Que isso, velho? Horas e horas fazer e horas. isso. Já. E aí tu foi sedando ela ali? Não, Como é que- foi o cara sem sedação, vieram de boa, cara. Alimentando ela? Vieram tratando. Já era cuidando. É lógico, que já era um animal de... Animal de- já criado em em cativeiro, ambiente já cativeiro, já criado acostumado com comercialmente, então já... Porque aí, às vezes o cara fala, nossa, chegaram as girafas aqui que tiraram elas da natureza. Não, na África do Sul se cria os animais silvestres, né? É por isso que não falta, entendeu? Porque diferente da gente aqui que tá... Eles o país da criam pra biodiversidade. vender assim? Tem um cativeiro assim? Pra Esses leões pra que as garantir pessoas a têm? continuidade daquela espécie e não desaparecer. Você mesmo? cria, chama-se... Tem um nome bonito. A gente fala em cativeiro, já virou, não é que nem o porão, entendeu? Chama-se conservação ex situ. Olha que bonito. É, porque Fora do ambiente natural. numa ponta você tem um santuário, que não existe santuário, né? Uma ponta é um santuário, na outra é cativeiro. É. Eu achava que era capturado, assim, na Não, natureza. não, Vai lá tudo e criado. joga uma rede e, ó, esse leão agora vai lá pra E a África do casa Sul e é um dos tal. países principais disso, cara. E por isso que só existe hoje rinoceronte porque é criado, cara. Rinoceronte? Só existe porque é criado. Se não tinha entrado em extinção? Tinha de extinção, cara. Já tava Já levado tava, em acho que extinção. chegou a um ponto de ter, tipo, 200, não sei se... Algo assim. Foi Você acha que bem- todos esses bem- animais dá pra criar em cativeiro, Tudo. assim? Onça pintada. Tudo dá pra criar. Tudo deve ser criado. Tudo tem que ser criado. Você é a favor, assim, de vender uma Absolutamente. uma E assim, onça pintada? absolutamente. Olha, vamos Criar lá. é preservar. Vamos lá. Boa pergunta. Boa pergunta. Vamos sair um pouco do que, mas é boa, porque essa questão de criar é importante, cara. Então, assim, nós tínhamos aquela famosa arara azul que eu já falei pra vocês. Você já Ararinha falou, azul, a gente Beleza. falou. Recentemente, talvez vocês não saibam, mas nós tivemos que tirar todas as ararinhas azuis da natureza, porque tinha circovírus, uma doença. Agora tá uma guerra entre quem tá certo, quem tá errado. Tem um ego pra caralho circulando nessa porra, mas beleza, vamos lá. O que os CITES? O CITES o Brasil é conveniado ao CITES. CITES é uma convenção, International Convention in the Endangered Trade Species, que é a Convenção Internacional de Comércio Internacional de Animais Silvestres. E é uma convenção respeitada no mundo inteiro, o Brasil é signatário, pertence a... O que o CITES virou pro Brasil e falou agora recentemente? Falou, Brasil, recomendamos vocês colocar a ararinha azul num projeto de criação comercial, para que vocês possam vender essas ararinhas azuis. Aí o Brasil fala, vidas não se vendem, imagina a ararinha azul. Aí eu te pergunto, se não vendem, por que tem um alemão que tem 300? Ele comprou, porra. Então se vendem, então tem preço. Você pode até não comprar porque você acha imoral, beleza. Eu, por exemplo, eu não transo com meu rabo. Não tem problema, mas tem muita gente que transa com o rabo. E tá tudo bem, tá tudo certo, entendeu? Eu tenho minha opção, eu não preciso exercer a sua, mas eu aceito a sua. Você não tá fazendo isso? Seja feliz. É o seu rabo, não é o meu, tá tudo perfeito. Então pra mim não serve, pra você serve. Serve isso, eu uso isso como exemplo, né? E às vezes tem que se usar exemplo assim, porque senão as pessoas flutuam na natureza, porque elas acham que assim, a minha moralidade é diferente da sua. É aquela briga que eu tenho com os veganos, entendeu? Eu quero que se foda o que o cara come, meu, sinceramente. Eu não ligo pra nada. Se alimente de luz solar. Mas quando a tua escolha, você pega um honra ao mérito e se põe a medalha, você pega essa medalha e coloca no seu peito e fala, eu tenho uma moral melhor que a sua, eu vou falar, opa, vamos avaliar bem a sua vida pra ver se você tem mesmo? Entendeu? Então, assim, porra, a moral de cada um depende do aquilo que você estabeleceu pra sua vida como critérios, cara, né? Então, assim, eu não compraria uma arara azul. Não compre.
Mas tem gente que tá a fim de comprar. E é bom que não seja a natureza que forneça, seja alguém que cria e possa oferecer. Foi o que o site recomendou. E o Brasil disse não. É melhor, então, que se extingua. Tem gente que prefere que o bicho seja morto do que viva dentro de um criadouro, cara. Interessante Gente do você meio falar, ambiente que fala assim, melhor que morra esse bicho, melhor que morra. Ou seja, não tá ligando realmente pro animal. Tá ligando pro seu critério moral daquilo que liberta as quais será também. Chupa meu ovo. E tu acha que se a gente negociasse todos esses animais, eles sairiam do risco de todo animal tem que ser, todo animal, não cara, seria extinto. Animal. Papai, eu venho ia do mundo dos preservar répteis. as onças. Eu venho no mundo dos répteis, tá? Antes a gente extrapolar aqui. Pra mim, vale pro réptil, vale pra onça pintada. Eu venho do mundo dos répteis. Durante 20 anos aqui, a gente nunca teve licenciamento aqui, né, da União licenciando répteis. Por quê? Porque alguém, eu já escutei, porque eu tô a vida inteira nisso, dizendo... Pra que ter um réptil como bicho de estimação? Réptil não é bicho de estimação. Quem falou? Você? Porque você não teria? Beleza. Eu tenho lá uma caranguejeira na minha casa, que é um bicho de estimação meu. Pet. Inclusive, quem não sou eu, nem eu que chamo de pet. O que é um pet? É um animal de estimação, certo? Se você vai lá na resolução do CONAMA, onde o IBAMA é signatário de 2018, um artigo 3º diz, animal, define várias coisas, o que é zoológico, é criador comercial, o que é um pet, o que é um animal exótico, o que é um animal exótico, animal silvestre, animal doméstico, e define, no artigo 3º, animal de estimação. 2 pontos. Animal adquirido legalmente de empreendimento licenciado, animal exótico ou silvestre, adquirido legalmente de empreendimento licenciado. Ponto. Não sou eu que defini que um animal silvestre ou animal exótico é um pet. Não sou eu. Pet é animal de estimação. Não sou eu. É a própria resolução CONAMA, que o próprio IBAMA é o maior signatário dela. Aí você, ao mesmo tempo, vai dentro do site do IBAMA, olha a confusão do caralho que é. E tá lá, hashtag, animal silvestre não é pet. Aí você fica naquela que você não sabe pra onde vai. É ou não é? Peraí, você falou que é. Tá aqui a resolução 2018, é lei. Você definiu como um animal de estimação, que é pet, um animal silvestre ou exótico. Mas ao mesmo tempo você está dizendo que não é. Claro, o que não é? Aquele sai da natureza. Mas quando você põe uma classificação genérica, o cara que não entende porra nenhuma, porque é o ambientalista, o que é o ambientalista? É nada. É alguém que gosta de meio ambiente. Eu sou ambientalista. Você foi que estudou o quê? Sou arquiteto. Você não é arquiteto, você é arquiteto. Não, mas sou ambientalista. Sim. Você gosta de meio ambiente, mas você não entende de meio ambiente, entendeu? Você não estudou isso, você não trabalha com isso, você não vivencia isso. Tá cheio ONG com ambientalista. Você vai ver a profissão do cara, sou um modelo. E sou da ONG, sei lá, X, que é ambientalista. Você é modelo, cara. Você entende o quê do negócio, entendeu? Desculpa, precisa mais um pouco que isso, né? Enfim, e aí a gente tá... Então, assim, você não gosta, você não teria na sua casa, você não daria pro seu filho uma aranha, uma caranguejeira? Maravilha, mas tem gente que compra. Na minha época, 20 anos atrás, toda cobra é legal. E todo mundo tinha cobra. Todo mundo tinha cobra ilegal em casa. Mas qual que é o risco de você, sei lá, você traz uma naja pra cá, e aí de repente você não quer mais tratar dessa naja. Não, peraí, mas aí naja, você solta ela na natureza. Mas a naja, quem falou que pode ter naja? Não, tô falando assim, se a gente começar a comercializar todos esses animais, a partir de hoje você pode ter onça pra ela não entrar em extinção. Aí tu não gosta mais dessa onça, essa onça tá comendo carne demais. Você quer ter uma naja? Vamos soltar a onça ali no sul do país. Pô, lá no sul não tem ninguém que cuida de onça na natureza, ninguém que preda ela, apesar que eu acho que ninguém preda ela mesmo no Brasil. Você tá simplificando a coisa. E de repente, a hora que você vê, tá cheio de onça. Você tá simplificando a coisa. Você tem nível, você tá falando de uma onça que é um animal... É porque eu sou burro, e por isso eu tô perguntando pra você que sabe das coisas. Você tá simplificando a coisa. Uma onça... Primeiro que o que eu acho que tem que mudar, primeira coisa, você quer ter um cachorro, você tem que fazer... Você quando tiver que tirar uma carta de motorista, você tem A, B, C e D, certo? Você tem que se preparar pra todas elas. Eu tenho carta E. Carta E, que é carreta. Ou seja, eu tive que fazer um curso, eu tive que sentar numa carreta e tive que ser aprovado para dirigir uma carreta. Ponto. Provar que você tava... Se você quiser dirigir uma carreta, você tem que fazer o quê? Tem que fazer uma prova. Simples. E você provavelmente vai ter que fazer um curso, porque você não sabe. Já dirigiu? Não, então você vai ter que aprender. Então, o que eu acho que é a mesma coisa. Entendi. O E seria a onça pintada. O A seria um cachorro. Eu acho que, inclusive, pro A, você tem que ter um curso. Eu acho que toda pessoa tem que ter, que quer ter um animal, tem que ter a obrigação de fazer um curso, e esse curso se sofistica a partir do momento que você tem uma sofisticação no tipo de animal que você quer ter. Eu não sou contra você. Inclusive, se você quiser uma onça hoje, você pode abrir um empreendimento hoje, pode ser um manutedor da fauna, você pode abrir um criador conservacionista, você pode abrir um criador comercial, não, porque não se vende onça. Por quê? Porque você não vai vender um bicho com potencial que precisa ter um equipamento de zoológico, você precisa ser um zoológico, você precisa ter cambiamento, gente especializada. Nós somos na onça. Eu tô falando de uma arara, porra.
É que tem doido pra tudo. Tomar arara. Não, mas beleza. Mas eu quero ter uma onça em casa. Tá. Eu, então, porra, não é um bicho pet, Você tem né? que se preparar pra você isso tem que se aí. preparar, você tem que ter uma entidade, você tem que ter, porque é um animal de potencial perigoso. Você quer ter uma naja nos Estados Unidos, você pode comprar. Só que você tem uma série de critérios pra poder isso acontecer. Mas é bacana isso que você falou. Pra ter pet, então, você vai ter que passar por todo um Na minha preparo. opinião, sim. Isso uma já vai diminuir. qualificação. Já vai diminuir muita gente que tem cachorro em casa, tá? Por quê? Porque dá trabalho. As pessoas falam assim, adote e não compre. Então vamos lá. O grande problema dos cachorros que estão na rua, você acha que é o cachorro que custou 10 mil reais? Não. Você acha que alguém que gastou 10 pau num cachorro, é o cachorro, eu falo assim, não gosto mais desse cachorro, solta aí. Não. Na pior hipótese, se ele não tiver coração, ele vai vender o cachorro. Ou ele vai dar pra algum amigo, mas ele não vai soltar na rua. Sim, é um cachorro 10 pau. É caro. Agora, eu adotei um cachorro. Meu filho tá ali, eu quero um cachorro. Vamos numa feira de adoção. Falei, que saco, moleque. Vamos pegar essa porra desse cachorro. Leva pra casa. O cachorro cagou na sala. Eu faço o quê? Joga na rua. Custou o quê pra mim? Porque a partir do momento que você cria dificuldades pra você levar um animal pra casa, você cria critérios. Aí, porra, são dificuldades de você ter. Então, assim, eu vou comprar um cachorro. Puta, tem que enfiar a mão no bolso, tirar 5 pau no mínimo, 6 pau. Tô falando de bons criadores, no mínimo é 5 pau um cachorro, tá? Ah, mas tem cachorro, tem caras que vendem a 2 pau. Esses tem que fechar. E nós temos que ter instrumentos legais pra fechar esses caras. Eu concordo, esses tem que deixar de existir. O cachorro tem que custar caro. As pessoas às vezes escrevem pra mim, Richard, eu gostaria de ter um cano corso, mas não tenho dinheiro. Eu falei, então é por isso mesmo que você não vai ter. Cachorro custa caro manter, comida cara, come pra caralho um canicorso, precisa de espaço. Você tem tudo isso? Se você tem tudo isso, é porque você tem dinheiro pra ter um cachorro, um canicorso. Aí você vai fazer um investimento pra trazer um cachorro desse. Você acha que um critério desse começa a resolver os cãezinhos abandonados, assim? Meu, eu Questão vou dizer de tempo, pra você, acaba com o cão de rua? Eu tenho 6 passos pra gente acabar com essa porra. Cara. Manda lá. Não vai demorar muito tempo, vai demorar um tempo, vai socar. Primeira coisa que nós temos que fazer é um cadastro nacional de todo cachorro, todo pet que tem. Tudo bicho. Nós temos hoje nos animais CPF do cachorro. CPF. Não pra cobrar imposto, porque os caras querem fazer. Mas não vai acontecer. É o que vai acontecer. Não, mas beleza, mas você Tá, pode tá. até cobrar imposto. Mas assim, é que os caras vão fazer um negócio desse só pra comprar ou cobrar essa é a imposto. finalidade. Eu não tô pensando nisso. Eu tenho uma mentalidade vida do diferente. animal. Eu tô pensando assim, em a gente ter um controle, nasce um banco. Hoje, a arara que tá na minha casa, você sabe de que loja eu comprei, você sabe qual o criador que foi criado, sabe no ano que nasceu, sabe, ela tem uma identificação, existe um negócio, né, do CISPAS que todo mundo sabe, que tá lá, o IBAMA sabe, e controla e sabe onde está esse animal. E isso é o que tem que ter com cachorro e gato. Tem o Roku da arara. Vamos fazer o Roku dos cachorros Nós agora. precisamos ter um controle de todos os animais. Isso já é feito. Não é feito. Você pega uma. Não, em Não é outros feito. animais. Você pega um manga larga, outros. você tem a origem Em outros dele animais. total. Então, não, nós precisamos ter. Equinos é feito? Tem, de boi você já tem. enfim. Não sei até onde é obrigatório, não obrigatório, até como, mas não, assim, é cara, porque mas- já, o processo já existe, já. É só você replicar. Sim, os Sabe, piores, os você É precisa piores. porque, inventar, é porque não, igual o só Richard comprando. falou, o cachorro caro tem. E o equino caro deve ter, o bovino Isso, caro mas o deve ter. é. Mas o cavalo que tá solto aí na rua e tá passando errado? aí não O tem, que tá pô. errado? E eu ouço isso de gente de nível falando que tá errado. Eu comprei um macho, uma fêmea, eu amo tanto eles, vou deixar eles fazer filhote. Você não pode. Ah, eu quero. Pode. Só que você tem que ter uma pessoa jurídica, você tem que ter um veterinário responsável, que você paga um salário pra ele. Você tem que ter o local adequado, você tem que ter foto do local pra poder autorizar. É que nem abrir um negócio, eu vou abrir um bar. Eu posso abrir um bar simplesmente? Eu não tenho que ter vigilância sanitária, não tenho que ter não sei o quê. É só complicar. Por que isso que o cara não abre bar em qualquer lugar? Não pode pôr os petzinhos pra cruzar dentro de casa, Não, então. senhor. Ninguém deveria poder pôr os seus animais para reproduzir. A não ser que você tivesse uma pessoa jurídica, tivesse um veterinário responsável que tem que assinar por esse lugar. Você tem a foto do local com o local. Quantos cachorros você quer ter? Quero ter 30, até 30. Beleza, então você tem um lugar para 30 cachorros. Não, eu vou ter 10 cachorros. Beleza, então eu vou te dar uma autorização até 10. Puta, agora eu quero expandir, quero ter 30. Então você tem que ter um projeto para 30 cachorros. Isso já acaba tirando um monte de gente. E acaba com os... Caralho, velho. Não, foda. Tô curtindo. Acaba com o cara que é oportunista, Eu mano. conheço vários que criam em casa assim pra tirar a grana do ano ali, do trato do Vai cachorro e acabar. tal. Tá errado, vai acabar essa porra, cara. Vai Eu acabar mesmo, porque eu a acho que eu por isso criação que eu de queria- cachorro acho que eu tem por isso que que ter eu uma usava as condição duas vezes. genética. Tem Tem que du- ter uma ó, condição genética. tem duas- Não é um negócio pra você ganhar, pra ganhar dinheiro, mano. Você pode até ganhar. Eu acho justo o cara que trabalha com genética ser remunerado por isso, porque ele tá entregando um cachorro com genética, com aquilo. Mas eu acho justo isso. Agora, fazer um cara que simplesmente fala, vou tirar um dinheiro do ano, põe aí os cachorros pra reproduzir, esse cara não tem que existir. Não, e às vezes eu acho, não sei se eu tenho razão, você que vai me falar, mas às vezes ferra com a cadelinha, não ferra? Oi? Dependendo do tanto de vezes que a cadela reproduz. Tem tudo Tem isso, tem que ter um também, não tem? planejamento, tem que ter. Por isso que tem um veterinário assinando. Por que tem um veterinário assinando? Porque o veterinário é responsável pela saúde daquele animal. Então ele vai determinar se a cadela pode reproduzir. De repente fala, olha, eu prefiro um ciclo onde ela engravide 2 vezes ao ano durante 4 anos e acabou. Ou senão eu faço uma vez por ano e ela faz 8 anos de trabalho de ser
Tô falando porque, gente, é gente profissional reproduzindo. A gente tem que nem reproduz cachorro, que nem reproduz cavalo, que nem é critério genético. Eu penso sempre nos bons costumes, no bem-estar e na genética. Se você tem um cachorro de raça, se você não se importa por genética, adote. Adote. Agora é o seguinte, da adoção também vamos dar porrada o seguinte. Aquelas pessoas que têm um monte de cachorro, tem condição de estar com aquele monte de cachorro? Não. Então nós temos que entender primeiro se essa pessoa tem capacidade técnica para isso. Eu não sou contra o protetor. Contanto que porque o protetor normalmente é a parte mais frágil de tudo isso. Normalmente é uma pessoa que não tem mais marido. Pode ver que são muitas mulheres, né? A maioria é mulher. Não tem marido, não tem mais filho. A vida delas são os cachorros. Aí nós temos que entender se essa pessoa tem capacidade técnica de ter esses cachorros. E se a gente pode ajudar ela a ter, se tem condições ou não, porque senão você está criando um problema. Eu atendi com o nosso hospital lá, cachorro, cara, eu vou dizer uma coisa para vocês, cara. Tem que ter muita coragem, e vou dizer, muita organização e muita protetor que tem que ter coragem de falar de criador, cara, porque, porra, cachorro sendo descolado com pus e sangue do chão, porque não tem condição para um veterinário. E veterinário não tem que fazer nada de graça não, pai. Não tem. Eu acho que, inclusive, todo veterinário, toda a faculdade de veterinário deveria ser o seguinte: você quer se formar em veterinária? Beleza. Você vai ter que entregar aqui, até o teu final do teu coisa, 200 castrações gratuitas. Você vai ter que, para pegar o teu diploma, você quer ser veterinário, vai ter que entregar durante o seu curso 200 castrações gratuitas. Se todos, estão 500 faculdades, se nós estamos despejando, é o lugar que tem no mundo mais escola de veterinária, no mundo somos. Se você somar as escolas veterinárias no mundo, o Brasil tem mais. Uhum. É um surreal. Então nós estamos jogando um monte de veterinário na rua, né, para o mercado, e nós temos, então, vamos condicionar, por exemplo, seria uma boa. Você quer se fazer veterinária? Você sabe que vai ter esse outro trabalho, você ama os animais, você vai ter um trabalho social aqui e você vai ter que castrar pelo menos 200 cachorros ou 200 gatos na sua... Eu tô falando 200 como número, poderia ser 300, como pode ser 150, não sei. Você tem que fazer, tem que prestar esse serviço. Se você começar a ver quantas faculdades e quantos alunos saem, cara, a gente estaria castrando quantos animais? Quais animais? Os animais que precisam ser castrados que a gente não quer reproduzir. Agora, se você só adotar e não tiver os caras que reproduzem, já no meu plano, só reproduz quem pode. Então nós vamos diminuir pra caramba e isso vai criar um mercado caro pra esses caras. Se você não quer gastar dinheiro com um cachorro, mas eu quero ter um cachorro, você pode adotar. Mas tem critérios de adoção e tem critérios também de quem você vai adotar. Porque aí nós queremos ver como é que você tá criando isso. Porque o mesmo bem-estar que se obriga a ter um criador, tem que ter um protetor. Tem que ter. O cachorro não sabe se está sendo adotado ou comprado, mas ele sabe se está sendo bem cuidado. Bem-estar tem que vir em primeiro lugar. Ponto. Você acha que essas medidas aí, elas reduziriam o gasto público? Não, tem um monte. Público? Eu tenho uns 10 dessas medidas. Tu acha que elas reduziriam o gasto público? Porque tem várias prefeituras que gastam pra caramba com zoonoses, com essas paradas. Você já viu o que é o hospital público de veterinários também é outro sonho de uma noite de verão, né? Você já viu as filas que tem? Não, tem uns trações de denúncia, só você lá na internet. O cachorro entra de manhã até a noite não foi atendido. Tá pior que o SUS. O SUS, pelo menos, ainda o cara é atendido. Tá até acontecendo a mesma coisa. Por quê? Porque é público, porque não adianta, gente. É um sonho na noite de verão isso acontecer, entendeu? Ou você realmente institucionaliza de forma mais... Você tem um hospital para atender uma região que tem não sei quantos cachorros ali, né? Enfim, tem como resolver. Tem como resolver. E é uma coisa a médio e longo prazo. Não vai resolver da noite pro dia, mas você tem que começar a dar o primeiro degrau. Você não sobe a Torre Eiffel, você não tem o primeiro passo. É uma Torre Eiffel pra escalar, mas você tem que dar o primeiro passo. E tem coisas pra fazer. E você acha que dá pra replicar com outros animais também? Felinos? Dá pra fazer a mesma coisa? Que gato é mais difícil, né? Gato, cachorro. Gato, a questão reprodutiva do gato é foda, né, bicho? Então, você tem que... veja, e tem muitas vezes que o cachorro ou o gato, dependendo do caso, ele tem que ser avaliado, porque tem essa questão dos cachorros que são de comunitários, né? Que é lindo, né? É o nosso cachorro comunitário. Aí o cachorro comunitário morde alguém. De quem é a responsabilidade? Alguém da comunidade vai levantar o dedo e falar, não, esse cachorro é meu. Não. Meu, bicho bem cuidado tem dono. Não tem tutor. Tem dono. O que tu achou daquele negócio do cão-orelha ali? Que os caras fizeram a autópsia dele de novo ali. Até agora a gente, pois é. Você vê como virou uma comoção. E se você... tem certas coisas que... Mas tu acha que compraram o laudo ou não? Eu não tenho... De verdade, tá? Você sabe que eu sou um cara de opinião, né? Eu não conheço o suficiente pra opinar, cara. Hoje eu tô na dúvida como envolveu pessoas... de todo poderosas. Então eu já não coloco minha mão na fogueira nem de um lado nem de outro. O que a gente percebeu é que a história foi mal contada e não foi do jeito que contaram. Contaram que ele levou pregos na cabeça e já não é mais prego. Isso tá evidente que no crânio dele não tinha os pregos que falaram que tinha os pregos, que não sei o quê. Mas assim, de qualquer forma, existe maus tratos em cachorro de rua? Existe. E existe em cachorro de rua que atacam pessoas. Então, assim, e a gente alivia, passa o pano pra isso, entendeu? Eu entendo o que você fala, assim, você não quer fazer nem o advogado do diabo nem nada, mas do mesmo jeito que quando tem maus tratos, e aí é onde você falou, pô, tem gente poderosa
Pode, assim, ter um laudo falso pra isentar essa galera da culpa pode ter que qualquer se fudeu coisa. com o animal. Mas isso tá errado. Mas eu não queria meter Você nesse também caso pode, especificamente porque eu conheço muito pouco. Eu não mergulhei nesse. A única vez que eu fiz um comentário sobre isso foi, não invalidando, acho que realmente foi horrível se realmente aconteceu o que aconteceu do jeito que aconteceu. Horrível o que aconteceu e a justiça seja feita. Mas na mesma semana teve uma senhora que foi estuprada, uma freira. Vocês lembram? Na mesma semana que foi uma senhora? E eu falei, ninguém dos jornais tá falando nessa porra, cara. E aí os caras me atacaram. Mas me atacaram assim, você... Eu falei, uma coisa não invalida a outra, mas é uma desproporção, cara. Estuprar uma freira, uma mulher, né? Porque é uma freira. Estuprar uma mulher, usar de violência, uma pessoa de idade, violência, e você ter um cachorro, as duas coisas são abomináveis, tá? Até porque, assim, quem é cruel com animal, é cruel com pessoas. Mas hoje eu tô vendo uma coisa assim, tem muita gente que é cruel com pessoas e não necessariamente é cruel com animais, cara. Eu não sei, já não é mais a máxima. Valer menos. Como se o ser humano valesse menos, cara. E claro que tem ser humano que não vale uma patatiba mesmo, pra falar a verdade. gente E muitas vezes são os interlocutores que estão falando em nome dos animais. Mas olha, uma vez a gente entrou Muitas numa discussão falando sobre evacuação de emergência de aeronaves com animais. E o Wagner Ávila, um abraço aí, viu, Wagnão? Ele comentou a respeito disso. E aí veio um cara e escreveu assim: por que eu vou deixar o meu cachorro morrer pra salvar o seu filho? Se alguém tiver que chorar, chora você. Não, as pessoas Caralho, são muito maldosas. mano. Então, não importa se eu te conhecer agora, eu amo meu cachorro, mas se eu tiver que escolher entre a vida do meu cachorro e você, eu escolho você aí. Eu tenho um filho especial, o Eric. Ele conseguiu, porque a gente colocou durante 4 anos, colocou uma assistente terapêutica do lado dele na sala de aula. Você imagina o investimento disso. Aí ela fez faculdade com meu filho, do lado dele, porque ele tem que precisar de assistência, mas ele terminou a faculdade. Chegou em casa e chegou com o diploma dele. E eu tirei uma foto, ele e a coisa, na rede dele, no Instagram dele. Tirou uma foto com o diploma, porque, puta pai, obrigado pelo apoio. A mulher entrou e falou assim, o seu pai odeia animais, ele tem que morrer. Esse é o tipo de pessoa que defende os animais? É isso? Esse é o tipo de pessoa? Então, é essas que são? Então, ok, não estamos na mesma página, ok? Então, não adianta esbravetar, gritar, não sei o quê. A empatia, ela tem que ser maior do que isso. Se é esse o nível de pessoas que está levantando a mão e atacando outras pessoas em nome dos animais, então perdeu-se a causa animal. Se é isso. A pessoa tem que ter empatia com pessoas. Pelo amor de Deus. Então, então eu sofri isso. De alguém que é amante, supostamente amante dos animais. Aí quando você vai investigar a vida da pessoa, eu faço isso às vezes. Quando é aberto o Instagram do cara, eu vou lá olhar o Instagram do cara. Aí a gente começa a perceber que tipo de pessoa é, entendeu? Richard, a galera, eu já percebi isso, principalmente na internet. A galera que vem e mais te ataca é a que menos faz. Ah, faz nada. Ela só é cagadora de regra moral. Ela nunca fez bosta nenhuma. Sabe o que é nada? Às vezes ela atrapalhou já, um monte de coisas. Mas ela fazer, nada, ela só bravatou. Sabe, falar é o que eu falo, até papagaio fala. Fazer é pouca gente que faz, entendeu? Qualquer pessoa que falar do que você já fez até hoje, é no mínimo, sabe, um cara tão do mal, sabe, tão sem noção de realidade, de experiência, do que é fazer, pôr a mão, sabe, não é ficar gritando aí lá e falar, porra, eu peguei um animalzinho que tava quebrado, vai lá em casa, ele tá vivo lá. Tinha um cara lá que não tinha, eu fui lá no meio, porra, eu lembro da aldeia aqui, eu ia falar isso na hora que você falou. Dos animais, que ninguém sabe como que o animal quer viver. Você sabe como que o animal quer viver? Você sabe como. O da aldeia veio aqui. Ninguém pergunta pro índio como ele quer viver. Você quer que o índio viva do jeito que você quer. Exatamente. Não é o jeito que ele quer viver. Do jeito que você imagina, que seja legal pra ele viver. Entendeu? É isso. Ninguém quer saber, ninguém sabe como que o animal quer viver. Mas ela quer saber mais do que você, que fez isso a vida inteira. Sabe, quando você vem aqui e fala assim, não, o animal tem que dormir, se for um cavalo, ele tem que dormir no sereno. Eu não sei se é real, isso é uma hipótese. Mas é porque ele se sente bem nesse ambiente. Ah lá, o Richard é contra o animal equino. O que eu mais tomo é paulada na internet. Eu fiz um vídeo, eu comprei uma fileira de poltrona de avião pra decorar meu escritório, cara. Então eu tenho lá no cantinho uma fileira de poltrona de avião e um carrinho de servir comida, um trolley. Chegou uma cliente lá e falou assim, nossa, que interessante, você tem aí uma fileira de avião, você tem uma bolsinha de transporte pra fazer um teste, eu quero ver como meu cachorro fica na bolsinha. E aí eu fiz um conteúdo, pus o cachorro na bolsinha, pus embaixo do banco da frente. O cachorro ficou apertado, apavorado, totalmente desconfortável com a dona, perto latindo, querendo sair, desconfortável. A gente tirou, abri a bolsinha, abri a caixa de transporte, o cachorro entrou, fechei, ele ficou lá tranquilão. E aí eu fiz um vídeo mostrando que o cachorro... Conteúdo? Eu tenho no meu Instagram. Tem que reagir isso, mano. Eu tenho, vou te dar esse vídeo. E aí você tem que ver as pessoas
me esculachando. Porque eu falei que aquele animal seria zero conforto na cabine, ia muito melhor no compartimento inferior, e vem as pessoas, porque no porão é isso, porque no porão é aquilo, e... É difícil, mano. Eu trabalho com isso há 20 anos, cara. Sou formado na IATA, sou formado na IPATA, faço parte de um monte de associação, faço treinamento fora do Brasil, pra poder oferecer o melhor. Eu já transportei mais de 10 mil animais nos compartimentos Quantos inferiores. acidentes você teve? Zero morte, zero óbito, zero fuga, zero. Tu ontem me falou que teve um problema. Não falou? Falou, ó, um problema eu tive. Não lembro, cara. Na época da Varig, na época... Não, eu falei pra você que tem. Eu não tive, mas no mercado já teve problema. Foi o caso do Joca, foi o caso do Zion, foi o caso de outros animais. Você nunca teve problema? Não, nunca. Eu já tive um mas quase... já tomou uns processinhos já. Já, não, processo se eu te contar aqui os processos que eu tomo, você vai dar risada. Mas eu tive um quase problema e foi onde virou minha chave no começo da Patchwork. Eu recebi 3 spits de um canil e uma pessoa comprou esses cachorros lá fora. Na hora de fazer a leitura do microchip lá na empresa, porque não sou obrigado a fazer, quem faz isso é o Ministério da Agricultura, mas eu faço isso de prevenção. Um dos cachorros estava sem o chip. Falei, bom, peraí. Às vezes o cara implantou mal implantado e o organismo espera, isso pode acontecer. Levamos esses 3 spits pro hotelzinho. Um começou a passar mal, levamos pro hospital, morreu. Por poucas horas o cachorro, se tivesse o outro microchip, ele ia morrer no avião e a culpa ia ser da companhia aérea. Fizemos um laudo de necrópsia. O cachorro ele tinha um problema renal grave, já nasceu com esse problema renal desde nascença e é um problema que estava agravando. E se morresse no avião, ia ser culpa da companhia aérea. Então o que eu fiz? De lá pra cá, vai viajar com a Patchwork Travel, tem que me dar exames, um check-up pra eu saber que seu animal tá saudável. Essa parte de checagem da sua empresa e da companhia aérea. O que é que você faz realmente? Você faz uma triagem de reconhecimento para passar para a companhia aérea? Eu sou um agente de cargas e uma comissária de despachos aduaneiros. Então, por exemplo, eu sou habilitado para fazer importação e exportação de qualquer coisa, digamos assim. Então, você quer importar equipamento aqui para o seu estúdio, eu posso trazer de fora e te entrego aqui. Só que a nossa empresa, ela nichou no transporte de animais. Por quê? Toda vez que um animal está viajando sem um vínculo com o proprietário, às vezes o cara se mudou e o cachorro ficou para trás porque o cara não tinha grana e o cachorro vai depois. O cachorro precisou viajar sozinho, ele recebe uma documentação de carga. Então, ele é uma carga viva por conta disso. Certo. Só que para você transportar um animal sem o vínculo com o proprietário, ele precisa de um frete aéreo e passar por um processo de alfândega. E esse processo precisa ser uma empresa credenciada. Então, a Patchwork é uma empresa credenciada na IATA e a minha sócia ela é despachante aduaneira e eu sou ajudante de despachante. Então, nós podemos fazer esses trâmites. Então, por base é isso. Eu faço o trâmite... Eu venho do frete aéreo e vem do desembaraço. Entendi. Mas aí eu ofereço outros serviços, como o serviço veterinário, táxi pet e uma porrada de outros serviços para facilitar a vida do cliente. Tu pensa em transportar essas cargas vivas maiores, assim? Cara, eu tô com um projeto para começar a fazer exportação de gado, exportação marítima. Hoje, nosso foco principal é o pet, é o animal de companhia. E aí, claro, o cão é maioria, mas às vezes a gente pega lá papagaio, arara, rato, enfim, a répteis. Né? Eu tenho réptil de pet. O Richard tá falando de que as pessoas falam que répteis não pode ser pet, eu tenho 3. O Richard não... eu nem terminei essa história, né? Porque eu falei que houve um tempo onde todas os serpentes ou répteis eram ilegais no Brasil. Muita gente tinha. E hoje, né, só corroborando com a questão da criação, hoje, se você for para os principais veterinários que atendem silvestres, os principais hoje, eu conheço todos eles, dizem, sumiram os pets ilegais. Ninguém mais traz um pet legal aqui. Ou seja, resolveu, cara. Resolveu. O cara hoje você compra um lagarto por R$900. Eu nunca teria um lagarto. Não tenha, meu. Sei lá o que você faz. Cara, eu estava num evento... Mas o cara... Pra que eu vou levar uma multa de 3 pau ou 5 pau, dependendo da espécie? Porque eu quero mostrar meu lagarto pra todo mundo. Meu lagarto é meu porra. Mas tu acha que esses criadores precisam de uma fiscalização maior? Não, todo criador precisa de uma fiscalização normal, como qualquer outra. Eu tô te perguntando entidade. isso porque eu conversei com um delegado da Polícia Federal e ele me disse que na época que ele atuava nessa área, esses criadores todos, eles tinham um índice de reprodução máxima. Sabe, tipo assim, se aquele cágado ali faz 8 por ano... Todos ele falou? 8 por ano, ele falou? Toda vez que você vai lá tem 8 por ano. Ele falou todos? Ele falou todos? Não falou todos, mas ele falou a maioria que ele conhece. A maioria a que ele conhece, aí começa essa coisa. Existem casos disso, óbvio, cara. Claro que existem casos disso. E pra isso que ele tem que fazer o trabalho dele. Ele tem que ir lá e fiscalizar. Agora, ele pegar a categoria toda
Tá? E dizer que a categoria toda é assim é como eu dizer que todo motorista é um potencial atropelador. Sim. Existe caso? Existe, cara que bebe, que atropela. Mas não dá pra gente... Aí eu vou então tirar as carteiras de motorista, todo mundo, só porque alguém acontece. E é pra isso que existe a lei. A lei existe pra culpar a exceção. A maioria faz o trabalho direito, entendeu? Cara, eu conheço os criadores reproduzindo pra caralho, mano. Répteis, então, porra, réptil. Cara, mandando. E assim, sabe o que é o melhor? Esses caras se tornam caras de conhecimento. Deveria ser o contrário. Não devia ter uma guerra do meio ambiente com esses caras. Deviam pegar os caras que realmente estão tendo sucesso. E é fácil saber. Se você vai lá, visita os caras e começa a verificar, fazer verificação, cara. Esses caras desenvolvem técnicas pra isso. Esses dias. Você tem produção de conhecimento lá dentro? Tem um grupo de sapos que tá extinto. Eu esqueci qual que é uma ranzinha que tá extinta na natureza, mas acho que é o Zoológico de São Paulo. Tem um grupo dessas ranzinhas. Mandaram agora essas ranzinhas para um criador no Rio de Janeiro chamado Dracena. Por quê? Porque o cara é campeão em reproduzir anfíbios. O cara tem uma taxa de reprodução fodida de anfíbios lá. Porque não é só botar ali, inclusive porque é macho e fêmea, tem, mas é reprodução, é fecundação externa, tem um monte de condicionantes. A água tem um problema, é bicho que põe a postura na água. Então tem um monte de condicionantes aí pra dar certo. E esses caras reproduzem pra caralho no Rio de Janeiro lá. E a reprodução dele, interna ali, não tem retirada da natureza, não, nada, reproduz ali. Então, você vê, mandaram pra eles, para que eles possam reproduzir esses bichos que não é obrigação do zoológico, participa de algumas, mas ele não pode reproduzir todo animal que tá ali e ser especialista em tudo. Então tem alguns, o Zoológico de São Paulo, por exemplo, hoje tem um plantel de ararinha azul que ele tá hoje trabalhando para reprodução, né? Mas ele não pode todo animal ser um especialista, né? E eles mandaram esses anfíbios para esse criador, cara. Por quê? Porque o cara se tornou bom naquilo. Esses caras, que é um criador comercial, se ele não reproduzir, ele fecha as portas. O criador comercial é obrigado, de todas as entidades, os conservacionistas, zoológicos, o único que é obrigado a reproduzir, porque senão ele não tem dinheiro, ele precisa vender para pagar a conta, é o criador comercial. Esses caras são crânios, são gênios, eles desenvolveram protocolos, eles sabem a época certa de pegar um macho e a fêmea no inverno, e de colocar um macho e a fêmea no tempo certo para poder acontecer a mágica da reprodução, para depois separar, para não sei o quê. Os caras deviam ter publicações. Eu falo para eles, vocês têm que publicar livros, porque é um conhecimento que não pode se perder. E o meio ambiente, o IBAMA é meio que nem o NetGeo do National Geographic, mais ou menos, entendeu? Eu trabalhei para a NetGeo. A NetGeo não produz nada. Quem produz sou eu que sou o expertise em produzir, eles dão play. O IBAMA não produz nada, o IBAMA dá play. Entendeu? A mesma coisa a NetGeo, ela não é que ela produz, ela paga para profissionais fazerem isso. Entendeu? Então, o que o meio ambiente deve fazer, o IBAMA deve fazer? Se aproximar desses caras. Porque esses caras têm conhecimento. São esses caras que vão salvar. Não tem nenhum técnico no IBAMA que saiba reproduzir porra nenhuma. Não é função deles, estão lá para fiscalizar. E façam a sua fiscalização. Mas assim, não pode ser contra o criador comercial, cara. O criador comercial está solucionando o problema, que é de demanda. Eles querem falar assim, os órgãos ambientais querem fazer com que as pessoas desistam de ter animais. Não vai acontecer. O animal tá 50 mil anos no meio da gente, mano. Não vai acontecer. Então o que o órgão tem que fazer? Entender que a criação comercial faz parte. As pessoas vão ter bichos. Não adianta querer brigar contra isso, meu. Mas no mundo de hoje, né? Cada vez mais. Né? Então, assim, vai ter bicho. Então, o que nós temos que fazer? Regulamentar, apoiar os bons criadores, fechar os que não estão funcionando. É isso, cara. Mas, vocês sabem que numa parte vocês têm os abolicionistas. E do outro lado tem um movimento da família multiespécie. Porque agora todo pet ele é parte da família, não só o cão e gato, como o rato, como a ave, como qualquer animal que você criar. E aí eu vejo muita gente na internet falando que nenhum animal tem que ir no compartimento inferior. Nenhum. E aí você abre o leque para todos ir na cabine. Inclusive animais peçonhentos. Não vou falar peçonhento, porque o peçonhento hoje você não pode ter. Mas vamos lá. Imagina você levando rato, pombo, gato, coelho, tudo dentro de um avião. E aí volta naquela falácia que estão fazendo aí, a fake news a respeito da Lei Joca. A gente falou aquilo lá, já tava no ar? Já tava registrado? Ou não? Não, a gente não. Na verdade é o seguinte. Não falou, não. Se você vai ver na internet agora, com grande glamour sendo noticiado, finalmente agora a nova lei autorizou levar cachorros de até 50 quilos dentro da cabine. Primeiro que é uma fake news. E as pessoas ovacionando isso. Tem muita gente ovacionando. É isso, finalmente. Meu, isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Vou levar meu pitbull na cabine. Vocês podem conseguir, mesmo que isso conseguisse, o que eu acho difícil, mas que consiga, nenhuma companhia aérea vai permitir levar a porra de um cachorro de 50 quilos
dentro de um avião. Mas Não vai abre acontecer. margem pra um monte de demanda judicial, viu? O cara judicializa Peraí, isso aí. mas peraí, a empresa não é obrigada. É um serviço dela, é uma empresa privada. Ei, não é do Estado, meu irmão. Então não estamos na democracia. A empresa se posiciona, não vamos mais transportar animais, nem embaixo, nem em cima, nem em lugar nenhum. É um posicionamento dela. Fala, nós não vamos transportar, não sou obrigado a transportar. Ponto. Eu não tenho capacidade de fazer esse Não transporte. tenho capacidade de fazer isso e não tenho condições de fazer isso. É porque as pessoas romantizam como se fosse um filme da Disney. E no mundo ideal seria legal todo animal ir na cabine. Beleza. Mas as pessoas não conseguem enxergar o tanto de risco que isso tem por trás e o tanto de variáveis que tem por trás. Porque, por exemplo, a companhia aérea, ela precisa otimizar os seus recursos. Eu posso entrar com ação, então, contra a própria companhia aérea, porque eu não quero um cachorro de 50 quilos. O mesmo direito tem de você levar, eu tenho direito de não ter. Eu não quero ter um cachorro de 50 quilos peidando do meu lado, cara. Foda-se você. Uhum. Você pode ser Você quer levar o alérgico. seu? Eu não quero. E daí? Você pode E ser daí? alérgico a Eu quero pelo que de você se foda, cachorro. você e seu cachorro. Que tal Exato, essa? exato. Entendeu? Ó, Eu quero que você se foda. Tem gente que odeia animais. Tem gente que não quer ter um cachorro. E tem todo o direito de não querer, cara. Quantos casos... Eu comprei um bilhete no meu avião, eu quero viajar, eu não quero viajar do lado do cachorro. Eu não quero sentir o cheiro do cachorro. Foda-se o que você pensa, cara. Eu tenho o mesmo direito que você. Você quer levar o seu cachorro? Eu não quero. Não, foi feito transporte para seres humanos. Então, nenhuma companhia vai ter mais transportar. Por quê? Porque ela pode levar ações ao contrário também. Então, assim, não vai acontecer. Nunca vai Entendi. acontecer isso. Podem tirar o cavalinho da chuva, literalmente falando, e o cachorrinho da chuva, porque isso não vai acontecer. Não tem sentido, cara. Ó, nesse Sparcão, você já viu esse Sparcão por aí, né? Vocês não têm ideia de quantas tretas tem dos dogs que se encontram. Um cachorro querendo avançar no outro. Pra caralho. Tem pra E caralho. os donos que saem na porrada. Tem Os uma caras saem na um porrada, monte aí. Um caralho. monte. Eu estava no Outlet lá em São Paulo, lá na Castelo Branco. Um cara vindo com um cachorrinho, o outro vindo com um cachorrinho. Os dois cachorros se grudaram e as pessoas saindo no tapa. Então você imagina isso na aeronave? As pessoas fraudam laudo de suporte emocional. Você, de cão de serviço, vocês acham que as pessoas vão treinar mesmo seus cachorros pra colocar na cabine? Ah, mas aí tem que pôr um teste. Então a companhia aérea tem que pôr um adestrador em cada voo pra ficar testando o animal. Não é viável isso financeiramente. Não vai acontecer. Podem tirar o seu cavalinho da chuva. Isso não vai acontecer. Essa aeronave, a ATR, essa turbohélice, o animal vai naquela parte da frente ali entre a tripulação e o piloto? Olha, por coincidência, a gente não tem na nossa malha aérea aqui essas aeronaves que transportam animais. Eu acho que quem usa essa aeronave é a Azul hoje, É né? azul, É só é azul. azul. Só Azul. Acho que nem Azul. pode. A passarinha Eu usava acredito, também, né? usava, mas eu acredito que esse avião, ele tenha uma ventilação, mas você não tem um controle de temperatura. Então, acredito eu que você não pode usar Não, esse. e ele é de Entendi. curta distância. Esse cara, É, você leva a pé, mano. Leva de ônibus seu cachorro. Não, pode Sim. levar de ônibus? Pode. É o mesmo, Vai aonde? mesmo princípio. É Vai lá bolsinha, embaixo. tem que ser pequena. Não, você até leva ali em cima. Não, mas você tem o cachorro de 50 quilos, leva onde? Então. Não leva, no ônibus não leva. As pessoas têm Leva que... embaixo, não? No ônibus? Não leva. Não leva. Eu acredito que não. Chama um Eu primo acredito pra que levar A de tua carro. empresa é só transporte aéreo. Só transporte aéreo. Tá. Só internacional. E essa aeronave turbohélice você não utiliza Não. dela, então. Algumas companhias aéreas usam lá na Europa para voos regionais. E normalmente quando tem essas Aí aeronaves... vai na cabine. Eles não aceitam a reserva. Se o animal tá viajando despachado, a segunda perna normalmente eles não levam. Ah, eles não aceitam a reserva? nesse Nos caso? ATR normalmente não. Eu acredito que seja por conta disso. Como é uma aeronave regional, não tem tem a refrigeração, tem a circulação de ar, mas não tem o controle de temperatura. Tu já perdeu Fusão. muito processo nessa judicialização aí? Cara, olha, eu acabei de perder um processo. Ah, A Avianca, eu vou deixar claro aqui porque tem que falar também, né? A Avianca perdeu os documentos de uma cliente nossa lá em Bogotá. E era uma escala para Quito. Então, quando chega. Eles perderam e eles mesmos avisaram, porque o PET ele só sai do Brasil se tiver com toda a documentação original, senão ele nem sai. É obrigatório. Chegou lá em Bogotá, a companhia perdeu o documento, atrasou. O cachorro, quando chegou lá no destino, estava sem o documento original. A cliente me processou, porque ela precisou contratar um despachante, demorou mais o processo para ser liberado. E o juiz deu causa pra ela. Então, assim, tudo bem no CDC, hoje você tem aquela coisa da como que chama? Solidariedade. Tá. Mas eu não tenho o risco absoluto, a responsabilidade absoluta não pode ser minha, porque eu não tenho a ingerência sobre os documentos, eu não tenho acesso à companhia aérea, eu não consigo controlar, eu não podia ter evitado, eu não podia ter feito nada pra mudar aquela situação, não podia ter premeditado nem consertado. E não faltaram esforços, porque quando a gente ficou sabendo disso, toda a equipe mobilizou, entrando em contato com a companhia aérea pra tentar localizar.
localizamos, processou, eu perdi. Essa carga pode ser utilizada no transporte de drogas e pedras preciosas? Como assim? Não entendi. A pet lá, é a gaiolinha, você pega a gaiolinha, você vai levar. O cara mete cocaína ali na caixinha ali e já era. Enche o teto da casinha de O cara faz Monjaro. um cachorro engolir uma cápsula ali de diamante. Você foi ali. além. Cara, era. eu nunca pensei nisso porque é o seguinte, a maioria dos nossos clientes estão de mudança. Então eu atendo mais mudança. Normalmente família que tá se mudando. Então eu acredito que Mas pode ser passa que tenha. pelo raio-x essa carga? Então, agora, atualmente, o que você tá pensando, hein? Meu irmão. Olha o empreendedor visionário O que aqui. ele tá pensando, eu não sei, mas o que deu de ideia do mal agora, eu sou só amigo vai dos ver- caras, né, velho? Dos aeroportos aí, Receita Federal. Você só Vou dar vai a ver- dica, vou dar a Você dica. só vai cara. ver os animalzinhos se ferrando nessa agora. Não é se ferrando, Tudo né? barrigudo agora. É até melhor pro... Tudo gordinho. É até melhor pro Léo, porque tem que profissionalizar cada vez mais, né, Claro, cara? eu sou plenamente a favor. É que Sim. assim, estão sendo implementados agora máquinas de raio-x que não são nocivas aos animais. Então já tem alguns processos desses. Então tem companhia aérea hoje que quando eu vou fazer o embarque, vem um representante da companhia aérea, pede para eu tirar o animal de dentro, ele inspeciona a caixa todinha por dentro e por fora, tira o material absorvente, às vezes tem ração em cima que a gente coloca essa, Aham. ele abre, ele olha, ele inspeciona e aí sim ele libera. Então já é um processo para Aham. pegar se tem... Eu acredito que é mais questão de explosivo, porque a companhia aérea tá cagando se alguém vai transportar droga ou não, ela quer saber da segurança do voo, ela quer saber se vai ter explosivo. Ah, mas eu tem acredito que é rola isso. um raio-x ali, né, velho? Sempre a Receita Federal, a Polícia Federal tá olhando. isso Estão aí, olhando, né? estão tudo de olho. E aviação executiva, sabem falar como funciona? O cara pode levar um cachorrão dentro Pode. Ah, Você isso quer é. levar o cachorro de 50 Eu levei uma quilos? cobra de 5 quilos dentro do avião do Whindersson. Alô, alô. É? Você lembra quando o Gustavo trouxe um bode no avião do Mauro lá? Ah, verdade. Bode vivo, verdade. grande, adulto. Eu consigo fretar a aeronave pra levar animais, é que é muito caro. Então, por exemplo, uma perna daqui pra Miami, às vezes vai sair 200, 250 mil dólares, dependendo da aeronave. É muito caro, mas é possível. É possível. O dono do avião pode, em tese, pode carregar o que ele quiser. É, no pode, avião. inclusive drogas. É. Muitos carregam, inclusive. Muitos carregam. Eu conheci um piloto que leva mala de dinheiro lá pra Brasília. Sempre ele levava uma caixinha de vinho e aí ele largava lá pros caras. Agora com essa pro parada pessoal do... de esquerda, não era? Era. Agora com esse pessoal do INSS, chama União Brasil. União Brasil. Rueda. O Rueda, fazer, o esse Rueda é o quebra dono demais, das ó. aeronaves. O Não, Rueda- se você for um cara influente, você não precisa nem... Sua bagagem não é nem... Ela passa do lado ali do raio-x, se né? você Passa tiver do lado do influência, raio-x. Eu vou te contar cada coisa depois que você não acredita. Eu rapaz. acredito. Eu acredito. Pô, Não, pode vocês falar. tinham perguntado dos números, a gente não entrou verdade, nesse... verdade. Não, por favor. É, e nessa tem seara, casos né? que você também não entrou. Por exemplo, o caso clássico, que é porque a internet, você sabe como ela é, né? Ela julga antes de qualquer coisa. Nem aconteceu. A gente destruiu vida de pessoas por julgamentos antecipados, né? Você lembra aquele casal que tinha escola? Vocês lembram aquele caso do casal que tinha escola? Então, qual que é O esse? casal tinha uma escola, aí uma mãe acusou eles que eles estavam... tinham... Como é que chama com criança? Tá maltratando, né? Maltratando, ou tinha alguma coisa sexual, alguma coisa, não sei, abuso. abuso. Enfim, depois de tempo a menina cresceu e falou que nunca aconteceu isso. Caraca. Acabaram com a vida desses caras. Os caras fechou a escola, imagina a escola. Acabou a escola, acabou a vida acabou, da mano, pessoa, tá acabou louco. a vida das pessoas. Julgamentos antecipados. A internet faz esse julgamento. Se eu faço uma reflexão a você que está sentado atrás do seu computador, do seu celular, que faz esse julgamento, que participa disso, ou você que lança pedra. Né, eu vi aquele menino lá, todo mundo, né? Aquele que julgava todo mundo. Como chama aquele canal? Choquei. Olha onde tá, mas olha aquilo onde lá tá é o a maior Choquei. máquina Olha onde de- está o Choquei hoje. Chocado. Onde está o Choquei hoje? Então vocês vão na onda desses arrombados e julgam pessoas, destroem a vida de pessoas. Isso não tem volta, cara. Porque ninguém quer saber notícia boa, só ruim. E vocês entram nisso. Então, deixem de ser maldosos, gente. Não entra nessa onda. Tem gente que parece que tem prazer de ver o outro ser destruído. Porque muitas vezes olha pra si próprio e não vê felicidade. Então, a sua felicidade é ver a infelicidade do outro. Já viu isso? A sua infelizmente. felicidade é ver a infelicidade do outro. Cara, é uma merda. Que isso, merda cara. de vida. Você Uma fala de merda algum caso. vida. E eu falo do caso por exemplo, como a internet, já, né? E depois voltam pra trás e ficam quietinhos, ninguém fala nada. O cachorro, vamos repetir o caso. Você acabou não falando. O cachorro que saiu na pista de Congonhas, o que aconteceu com ele? Putz, cara, um monte de gente começou a mandar no direct da empresa, da Petwork, o cão que fugiu e ficou Fugiu do porão, do sombrio porão, fugiu. 9 minutos parou o aeroporto de Congonhas. Imagina o prejuízo de 9 minutos parado, tanto de ação judicial que vem, um monte de gente perde compromisso, enfim. E aí eu comecei a entrar nas publicações. O Tava na pessoal... sua responsa esse cachorro? Não, escuta aí.
o pessoal lá... O transporte no porão tem que acabar. Olha só o cachorro. A gente não aguenta mais casos dos cachorros fugindo dos porões. O cachorro tava na cabine. Ele estava com a passageira na cabine. Não era um animal preparado. Por isso que eu falo, o problema não é o avião, é a falta de preparo que você não faz com o seu animal. Porque a cabine não é sinônimo de bem-estar. Se o seu cão não estiver preparado, ele pode sofrer. O cão escapou da bolsinha de transporte e fugiu no aeroporto de Congonhas. Ela não fechou a bolsinha? O que essa Mas a mulher pera- arrumou, velho? Ah, porque Que tava lá, o idiota, cachorro bicho. devia estar lá, assim, coisa, a menina, ai, vem cá. E o cachorro E ele pegou e nem vazou com ela ele fora. quis. Ele, na verdade, não queria nem ficar com ela, meu. Ele queria ir embora dessa Foi vida. Ele isso falou, pelo mesmo, amor de tio. Deus, me livra de ser humano, cara, entendeu? Eu vou morrer embaixo de um avião agora. E olha o risco dele passar perto de um avião que estivesse com o motor ligado e podia ser sugado. Sim, explodiu uma turbina ali. Então, esse foi o caso. Tudo, E né, cara? tem alguns casos, fala alguns casos aí que você sabe. Teve uns 2, 3 anos atrás, uma aeronave da Gol deu pau no ar-condicionado. Então a galera tava lá pra decolar ainda, né? Então o pessoal lá esperando. E aí todo mundo começou a passar mal com calor e tal. Vamos descer do avião. Uma cachorrinha que tava na cabine morreu. E ninguém falou isso, porque não favorece a narrativa. Cachorro, Entendi. nos Estados Unidos, uns 2 anos atrás também, 1 ano, 2 anos atrás, morreu um cachorro braxcefálico na cabine do avião. Por que que não foi divulgado? Porque tá na cabine. Na cabine não dá... Mas essa do ar-condicionado, a cachorra morreu ali na área de ventilação da aeronave? Por que deu? Na cabine, com a proprietária, o animal não aguentou por conta da pane do do calor. ar, ficou quente demais e a cachorra morreu. e não conseguiu dissipar ligado, calor. entendi, O animal troca temperatura de uma maneira diferente da nossa. Normalmente ele vai ficar ofegante e vai trocar a temperatura através ali da língua. O ambiente quente, o animal provavelmente superaqueceu e morreu. Nossa. Nós tivemos um caso também um tempo atrás, nós não, né? O Brasil, não tô falando Patchwork Travel. Embarcaram um cão em São Paulo pro Rio de Janeiro, um Golden filhote. Chegou lá, o cachorro tava em colapso, tentaram socorrer, o cachorro morreu. Culpa da companhia aérea. Mas aí você para pra analisar, o cachorro não tinha 3 meses de vida. Então, pra mim, já foi errado a companhia aérea aceitar, são erros sucessivos. Mas, Não, o às vezes canil... cara traz com o documento. Mas o canil embarcou o animal com menos de 3 meses de vida e um filhote com essa idade, ele tem um metabolismo muito rápido. Se ele não se alimentar de forma adequada, dá hipoglicemia, entendeu? Então, o que acontece? O animal foi entregue com 3 horas de antecedência na companhia aérea. 1 hora de voo, mais 2 horas para ser entregue. Chegou lá, o animal provavelmente estava letárgico, devido à hipoglicemia que deu também no laudo, tá? O cachorro não conseguiu trocar a temperatura, dissipar calor, morreu. Aí a causa dá lá superaquecimento, mas não necessariamente que o animal ficou exposto. O próprio estresse pode gerar um superaquecimento. Você pega um animal, por exemplo, cardiopata, que ele está num estresse muito grande, ele pode aumentar a temperatura corporal e não dissipar calor, ele pode começar a hiperventilar e morrer. E Você quando tem falou do troca de filhote. aeronaves, como é que funciona? Então, Pode falar. na Patchwork Travel, nós só trabalhamos com conexões que tenham hotéis, pet hotéis. Então, por exemplo, em Nova York, Miami, em Frankfurt, são hubs muito grandes, existem pet hotéis, onde durante a conexão o animal vai para esse hotelzinho, ele fica numa baia, fora da caixa de transporte, canil individual, gatinho individual. Dentro do aeroporto, geralmente. Dentro do aeroporto. esses hotéis. Ele tem cuidado Entendi. veterinário, ele tem alimentação, hidratação, limpeza de caixa. É um serviço muito legal, muito bacana. Então a gente só usa aeroportos ou companhia aérea que tenha essa estrutura. Então conexão, se não tiver, dessa forma eu não faço. O animal prenha, ele viaja? Não. Não Não viaja. Não pode. Tem o laudo do veterinário. Não pode, Né, não pode. Onde você acha que acontece mais acidentes? Na cabine ou no porão? Eu acredito que nenhum nem outro. É na operação aeroportuária. Existem 3 maneiras do animal viajar. Isso é muito interessante que você tocou. Na cabine, ele recebe o nome de PET-C. Então ele está lá na cabine sob seus cuidados. Quando ele vai no compartimento inferior vinculado à sua passagem, ele é um AVIH. E o AVIH, ele é manejado por equipes que carregam bagagem. Então você vai lá no check-in, faz ali a documentação, o checklist do seu animal, e ele vai para o setor de bagagens especiais. Primeiro que o pessoal que está ali, eles são treinados para atender o passageiro. Se você der um manual da IATA para alguém no check-in, eles não sabem abrir. Ninguém. O cara que está lá carregando bagagem, ele também não sabe bosta nenhuma. Então são esses caras que vão fazer o manejo do animal lá no aeroporto. Então se é um voo direto, noturno, que você consegue mapear os riscos, dá até para você fazer.
Mas normalmente quando tem conexão, eu não gosto de fazer. E a maior parte dos acidentes estão relacionados com o animal que viaja no compartimento inferior, manejado por equipes de bagagem. E a companhia aérea tem o AVI, que é o Carga Viva. O Carga Viva é manejado pelas pessoas que trabalham no departamento de cargas, que recebem treinamento da IATA, recebem treinamento de um monte de coisa. Eles são focados naquilo, eles transportam, pra você ter uma ideia. Então, quando vai sozinho. Quando vai sozinho. A galera transporta, são todas certificadas, IATA, ICAO e demais outras instituições. Os caras transportam material hipersensíveis, equipamento hospitalar, medicamento que tem que ter temperatura controlada, não pode avariar. Você pega medicamentos de milhões de dólares que tem que ser transportado de uma forma ali que evite a avaria e a perda, obras de arte, são tantas coisas que você vê que a equipe realmente eles sabem o que eles estão fazendo. Então, na minha humilde opinião, ou o cachorro ele vai na cabine dentro das normas da IATA, ou é Carga Viva. O AVIH, a vantagem é preço, então a galera acaba levando para o AVIH porque é um preço parecido com o cabine. Que é você viajar e levar o teu cachorro na carga embaixo. Exato. Boa. Exato. Então, números oficiais que a gente falou, ameaçou 3 vezes e não falamos. Era o que eu mais esperava. O Brasil não tem um índice, não faz esse estudo. Então a gente usa como uma comparação os Estados Unidos e os índices da IPATA, que é a Associação Internacional dos Transportadores de Animais de Companhia. Então a IPATA recebe muita informação das companhias aéreas. De acordo com o Departamento de Transporte dos Estados Unidos e com a IPATA, de todos os animais transportados, cerca de 0,001 se envolve em óbito. Então nós estamos falando do meio de transporte que tem 99,99% de sucesso. Não à toa você não consegue me citar 5 animais que morreram nos últimos 3 anos. Faz um panorama do que seria isso, porque esses zeros aí não Vamos entendi. colocar aí, nos Estados Unidos foram transportados em 2023, o último índice consolidado que eu vi, 167 mil animais. Morreram 10. 0,0048. Ah, mas se morreu 10 animais não é seguro. Não, mas aí é o que a gente falou até agora. O avião, cachorro, 60 mil. pode ser 10 cachorros doentes, entendeu? Não, um avião, Pode ser eu vou 10. entrar nesse assunto, mas o avião pode cair, existe índice de atropelamento, quando você sai da sua casa você está sob risco, quando você pega um elevador você está sob risco. Quando você não viaja, existe sob um mundo risco, seguro. Não existe zero. Desses animais que morrem, quase 50% uso inadequado de sedativo, ou outros quase 50% doenças ou condições que os animais já tinham. Ou seja, então, é seguro. é seguro. Erros e falhas de companhia aérea correspondem a menos de 2, 3% desse 0,001. Então são raros. São raros. Foda. Quanta gente morre? Olha, antes de começar aqui, eu tava dando uma olhada, sem contar acidente. Contar pessoas que morrem a bordo dos aviões. sem contar acidente. Sem contar acidente. A pessoa tá viajando, morreu, e o avião pousou, todo mundo bem, e a pessoa morreu. Dá em média de 1.050 pessoas por ano. Por ano. Por ano. Em quanto tempo morreram os 10? Dos 168 mil transportes, 10. 10. Isso dentro dos Estados Unidos, Então, né? Mas a gente precisa estima ser um que... gênio da matemática. pra Mas em chegar nível aí. mundial, Isso é estatística. os animais são Se você pegar menos. 168 mil animais na cidade, morre muito mais do que isso aí Muito mais. de bobeira. Você quer saber em que... casa, Dentro Atropelado. fugiu ali. O próprio dono atropelando. 2 pontos. Quantos Dois cachorros pontos. morrem? Morrem muito mais animais atropelados pelo dono, manobrando o carro no quintal do que no avião. E morrem muitos animais assim. O pessoal é um prestador de serviço na sua casa. Aí ele fala, pô, vou ali pegar uma ferramenta no carro. Ele abre o portão, o cachorro e morre. Dentro da piscina. Na piscina. O seu cachorro tá muito mais seguro dentro de um compartimento de cargas do avião do que no carro indo pro veterinário. E o seu animal, vamos lá. Vamos falar de estresse. Essa é bom, né? Eu adoro Essa é isso, bom, eu adoro ir contra o Cara, com sistema, tesão, pai. com Eu essas adoro, eu coisas. sou um anarquista, mano. Vou te dar outra. Eu Você é pudesse botar- anarquista? Nossa senhora, mas nem quero falar Não, isso. fala de novo. Não. Só fala. Eu sou anarquista. Fala. repete só. Dá o corte eu pra sou ele. anarquista. Eu sou um anarquista. Eu quero ver o circo pegar fogo, essa porra, e ver ao contrário. Tá tudo errado essa Vou te dar porra outro toda, número cara. interessante. Tudo pra você. errado essa porra toda, mano. Outra informação importante que você vai gostar. Mas sou anarquista de direita, tá? Só pra te fuder, tá? Porque acharam que anarquismo é só de esquerda? Fala aí, Léo. Sou um vegano que come bife de vez em sou quando. vegano e come bife, é isso aí. O animal, ele sofre muito mais num transporte rodoviário, quando ele não está preparado, obviamente, do que num avião. No avião, pressurizado, climatizado, decolou, o motor cai ali para 50%, 60% da sua potência. Então, você não ouve barulho de motor. O que você mais ouve no avião, quando você está viajando, é o barulho do vento passando ali na fuselagem.
Um animal que tá viajando pra um outro estado, pra uma outra cidade dentro do carro, ele tá sujeito a buraco, lombada, Ali, né? freada brusca, barulho de caminhão, barulho de moto, uma porrada de estímulo que ele não tem no avião. Então as pessoas falam, não vou mandar meu cachorro de avião, eu prefiro colocar ele dentro de um carro e levar pra outro lugar. Muitas das vezes o animal tá estressado, mas o cara não consegue ler o animal, não consegue ver que o animal tá estressado. Boa. Eu sou o cara que pula no crocodilo. O meu problema é que eu não confio. Você repôs nos aquele outros. dedo seu? Não, você não tá entendendo. Olha a profundidade do que eu vou falar pra você, Claro. gordinho. Eu agora chamo de gordinho porque eu quero que você emagreça. Se eu conseguir, você consegue. Se eu conseguir, você consegue. Pandinha, que eles querem que me chama agora. Pandinha. Pandinha. Se eu conseguir, você consegue. Eu só não pulo no crocodilo porque eu sei que eu vou ser o único a pular. Entende o que eu quero dizer? Porque eu não confio nos outros. Mas eu sou o cara que, se você pular no crocodilo, você pode contar que eu tô pulando junto. É um profundo. Um dia a gente fala sobre A isso. gente Não, vai é ver sobre isso agora. Um dia A gente fala vai ver sobre isso agora. Um dia fala sobre A isso. gente vai ver isso agora na fazenda, com os bois de rodeio. Se o Robertinho montar, eu quero ver se você monta também. Léo, obrigado, Eu não mano. faço nem a tatuagem. Foi boa a conversa hoje. Foi boa. Eu Vai dar acho muito corte. que vocês vão se ferrar nessa conversa. Não, a gente dá na Não, eu acho que acho, sempre eu traz a acho, verdade, eu traz A verdade, ninguém pode se ferrar com a verdade. Eu acho que a A verdade pancada vai machuca. vir. Não, a pancada eu tomo na minha página. Toda vez Vai que eu vou vir, falar de vai vir. tecnicidade, é o seguinte, tava falando com o Richard ontem. A galera que vai consumir o meu serviço, eles entram, assistem e falam, obrigado, acalmou meu coração, eu tô tranquilo. Aí você vai lá no meu Reclame Aqui, em 11 anos eu tenho uma reclamação. Ó, que bacana. Se você olhar a resposta lá, você vai falar, essa mulher é louca. Ainda nem é descabível. E as pessoas, você entra no meu Instagram, todo mundo fala, pô, eu usei o serviço, foi maravilhoso, meus cachorros chegaram super bem, obrigado, tal, tal, tal. A patrulha do politicamente correto, que não usa o meu serviço, é a galera que tá lá metendo pau. Então eu tenho certeza, tem um monte de gente metendo por isso que pau eu aqui. falo, você tá que preocupado em nunca servir o usou e demônio. nunca vai usar. Eu não tô preocupado com essa galera, não, cara. Não é com essa galera que eu tô falando, porque quem me segue, por isso que eu falo assim, pô, um cara com opinião tá arriscado a ser cancelado. Com exceção daquele que tá falando a verdade. Eu tô falando a verdade naquilo que eu acredito e tô fazendo sentido, desculpa. Aí, aquela turma que é o que eu já tô cancelado pra eles. Essa turma que vai gritar aí, né, e tem alguns que gritam, eu já não sirvo, eu não sou referência pra eles. Então, cara, eu tô me lascando, cara. E assim, aí vem a galera e fala assim, é porque eu trabalhei no aeroporto e não sei o que lá. Pô, a aviação é gigantesca, cara. O cara que trabalha, o cara que é mecânico de avião, ele entende da mecânica do avião. Ele entende de bem-estar animal? Não entende de bem-estar animal. Ele entende de manual da IATA? Não entende de manual da IATA. Ele entende da mecânica do avião. Então é um universo muito grande. O comissário entende de mecânica? Não entende. Ele pode entender de alguma coisinha se ele for curioso, mas cada macaco no seu galho. Então você tem um leque muito grande de gente que trabalha. E aí você vai ver um monte de gente falando assim, mas o porão é isso, mas o porão é aquilo. E a pessoa nunca transportou um animal na vida, não sabe nada de comportamento animal, não sabe nada de logística, nunca viu um manual da IATA na vida. E aí vai lá discutir. Eu já transportei mais de 10 mil animais como carga viva, 0 óbitos, 0 fuga, 0 acidente. É sorte ou planejamento? Bravo. Boa. Bravo. Se a galera quiser ir lá, Deixa ele fazer um merchan da empresa também, Robertinho. Quem quiser contratar esse serviço aí de aviação. Quem aí. quiser xingar, pode xingar. E quem quiser sentar na mesa pra bater papo, também pode sentar na mesa pra bater papo. Eu tenho a seguinte opinião. Eu sempre vou buscar o melhor pro animal. Se você tiver uma ideia boa, vem cá, senta e me ensine e a gente vai conversar junto. Tá, mas não vem de fala a tua lacração. empresa, fala teu Não cara vem de lacração. que deu a oportunidade de falar da sua Se o empresa. pai do pet quiser contratar Como aí é que pra faz? levar o pet pra outro lugar. Uma aí, empresa como que é faz? zero acidente, né? Exato. Isso é muito bom. @Patchwork Travel. Lá você vai encontrar tudo. E eu acabei de abrir um perfil novo ontem. Por favor, senhores, vocês podem me seguir lá, que é o Tio Léo da Patchwork. Tio Léo da Patchwork. Lá eu vou mostrar o backstage do backstage. Porque Massa. tem coisa que às vezes eu não posto lá e são materiais muito interessantes do meu dia a dia sobre operação aeroportuária, viagem, animais silvestres, exóticos, coisa que às vezes não cabe lá na Patchwork. @Tio Léo da Patchwork. Se o pai do pet quiser ver como que você opera ali, como que você Exatamente. leva o pet, como que você armazena, tudo, Exatamente. pode ver por esse perfil Eu aí. tenho também. Hashtag chupa meu ovo. Também segue lá, mano. Tiozão. Então não acha aí não, é isso aí, ó. Eu mostrei pro Pedro semana passada, você pegando o filhotinho da enguia. É. Eu não tinha visto o vídeo não, mas eu ri demais, velho. Eu não sei qual é esse antigo. Já. É antiga. Tá pegando Tio Léo uns peixes da elétricos. Patchwork. Aí você enfiou num buraco boa. pra tirar. Pequenininho. Rapaz, você quase morreu, velho. Puta. Você ficou assim, ó. Você é louco, mano. Você morre com um negócio desse, mano. Você acha que dá pra morrer mesmo? Porra, Patchwork, você é doido, cara. achei É um que esse puta aqui é choque. Mas o que você Se você sentiu? se agarrar Você mesmo e não puder soltar, você morre. Mas você nessa sentiu merda. no coração, assim? Tá louco? É- Tremeu tudinho, até o pé.
treme tudinho, É. mano. Porra, Você passou ficou assim, ó. uma corrente... Não, cara desse tamanho, mano. Quem pensava? Filha da puta, cara. Querem enfiar o dedo no 110 da tomada, mano, velho. Você é louco. É isso então. Tiozão, obrigado mais uma vez, viu, Muito mano? bom estar aqui com você de Não. novo. Tamo junto. Tu é brabo. Isso aí. Comentem aí o que vocês acharam do episódio. Deixa o like. E até a próxima, É, Albertinho. a É gente isso? deve voltar amanhã aí, eu não sei Daqui que uns hora. dias nós Essa tá hora aí de já volta aí. volta aí amanhã. Falou então. Agora já tá de volta. Fui. Valeu, Até. fui.